Minha diretoria, olha, já tenho 20 e poucos anos trabalhando com isso. Você acredita que eu nunca tinha encontrado esse cara pessoalmente? Marcos Uchoa. Tudo bem, craque? Tudo bem? Que prazer, cara. Prazerzão. Porra, não vou falar que eu te assisto desde moleque, senão você vai ficar chateado. Não, mas é verdade. Acho que 38 anos de televisão, praticamente quem tem 50 pra baixo me viu a vida inteira na televisão. Eu tenho 43, eu te vi. Você me viu. Moleque. Me viu moleque. Bem novinho. Eu te vi, moleque, cara. Você tá bem, irmão? Tô bem. Pô, prazer te receber aqui. Pô, obrigado. Tem que esperar o pessoal sair da Globo pra receber aqui, que a Globo não libera ninguém. Eu acho errado isso. Eu acho que não tem porquê, quer dizer, as pessoas podem conversar, podem falar. Se não quiserem responder uma pergunta, não respondam, né? Qual o problema? Obrigado. Porque às vezes eu convido alguém pra vir aqui, a pessoa fala assim, não, porque pode tocar no assunto político. Eu quero falar assim, mas se eu tocar e você não quiser falar, você fala, não, eu prefiro não me meter. E eu pulo pra próxima. Claro! Vamos lá. Segue o jogo, né? Meu Deus, qual que é a dificuldade? Você é Flamengo, né? Sou Flamengo, Assumidamente. sou Flamengo. Mas você assumiu a vida inteira ou só agora que você saiu? Não, digamos assim, eu era muito Flamengo dos anos 70. Eu peguei o Flamengo criança dos anos 60, quando o Flamengo era muito ruim. 60 era ruim? Meu Deus do céu, aquela música Fio Maravilha, só o Jorge Benjor que achou que o Fio era bom, porque o Fio era ruim, gente. O Fio Maravilha era ruim? Não era ruim. O time do Flamengo nos anos 60 sempre foi muito ruim. Cara, era só torcida. Eu só fiquei com a música do Jorge Ben, achava que o Fio Maravilha era um craque. Não era não. O Flamengo começa, pra mim, claro, tem Dida lá atrás, mas isso eu não vi, dos anos 50. Mas quando o Zico aparece em 72, você começa realmente a ter times bons, né? Aí veio o Paulo César Caju veio o Dario, tinha o Doval, aí você vai crescendo, até realmente o Flamengo nos anos 80, e, enfim, aí aquela coisa maravilhosa. Mas eu era Flamengo de arquibancada dessa época dos anos 70, antes de ser jornalista. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa calma, e sempre fui uma pessoa mais ponderada, e tinha muito amigo vascaíno. Então eu fui a muito jogo Flamengo e Vasco, pô, estamos falando daquele Maracanã de 140 mil, 150 mil, você tem que chegar 1 hora da tarde, senão você não senta. Da torcida do Vasco, porque, pô, eu ia sozinho com 6, 7 vascaínos em volta de mim, pô, não vou ficar sozinho durante o jogo. Aí ficava quietinho ali quando o Zico fazia o gol, olhavam pra mim, mas eu curtia. Mas, eu assisti uns 3, 4 jogos da torcida do adversário, nunca mais na minha vida. É ruim. Porque eu quero gritar, eu fico puto, eu não aguento. E eu, enfim, mas aí depois, quando eu virei repórter, aí, claro que eu, digamos assim, era mais importante ainda que eu moderasse as minhas reações, né? Então, muita gente não sabia que eu era Flamengo. E depois eu vivi muito tempo fora também. Tu fez bem, porque eu, por exemplo, também não sabia. Eu fiz bem, porque exatamente, a pessoa não notava. Fez e também, assim, eu não faço... Eu parei de fazer clube de futebol, né, em termos de Campeonato Brasileiro, em 95. O último Campeonato Brasileiro que eu cobri mesmo foi o que o Botafogo ganhou do Santos na final. Túlio Maravilha, etc e tal. Eu vou entrevistar o Montenegro hoje aqui. Você deu então provavelmente, se você contar isso pra ele, ele vai falar, não, volta. O que nós precisamos fazer pra você voltar? Aí depois eu fui pra Londres, fiquei 11 anos em Londres, e depois quando eu volto, aí eu já faço só seleção brasileira, outros esportes e tal, mas eu já não faço mais futebol mesmo. Você mora em Londres no período que o campeonato inglês ainda não é a Premier League. Não, querido. Na verdade, a Premier League é de 92 para 93, né? Não, que eu digo que ela mas não é o... Não, ele era um campeonato que a gente até achava ruim, que nem cruzava a bola na área. Tinha muito pouco brasileiro, né? Muito pouco brasileiro. Gilberto Silva, Juninho, que eu cheguei, o Juninho Paulista foi para lá, Middlesbrough. Nem entendo o que ele foi fazer lá até hoje. Enfim, mas assim, não teve, era outra... Eu acompanhei realmente essa explosão do futebol, quer dizer, de você pegar, como criança eu peguei, você lê jornal, era a última página do jornal, notícias de futebol. Depois você passou a ter, segunda-feira, uma foto do jogo, do domingo, depois caderno de esporte. Bom, aí depois o jornal acabou. Mas aí o esporte... tempo vem. Gazeta Esportiva, Lance, vários jornais vários. Para o esporte mesmo. E aí você acompanha essa coisa do dinheiro, né, que faz com que o futebol seja realmente o produto principal de entretenimento. Hoje, por exemplo, você pega a música, né? É impossível um Frank Sinatra, é impossível um Beatles, né? Algum grupo, algum artista que o mundo inteiro curta no futebol. Difícil. Você vai em qualquer lugar, você vai no Afeganistão, as pessoas falam de futebol. Aliás, o Talibã proibiu praticamente todos os esportes, mas futebol não proibiu. Eu assisti ontem um filme que estreou no Amazon Prime, daqueles 13 meninos da Tailândia que ficaram presos. Na caverna. Aí estreou um filme ontem, você viu já, não? Não vi não. É legal, é bem legal. Quer dizer, é sufocante. Claro. Meu Deus do céu. Tem angústia, né? Sabe como é que eles tiraram os meninos da caverna?
Foi uma coisa com... Eles anestesiaram as crianças e tiraram. Só que essa ideia era muito louca, né, cara? Sim, Podia dar merda, né? É. E aí, quando o médico vai anestesiar as crianças, isso é em 2018, né? Acontece em 2018. Quando o médico vai anestesiar as crianças, spoiler. Pô, isso é um fato, baseado em fato real, Maurício. Caralho. Tu quer o quê? Que eu conte que o Cazuza morreu no final do filme do Cazuza? O médico vai dar as injeções nos meninos. Sim. E o médico distrai os meninos falando assim, você não tá acompanhando a Copa, agora você vai poder voltar e ver a Copa, hein? Sabia que o Brasil perdeu pra Bélgica? E ele fala pra todos os meninos, você acredita que o Brasil perdeu pra Bélgica? Cara, é uma linguagem, tipo, na Tailândia, os caras... E contando assim, com tristeza, porque em tese, na cabeça deles, os meninos estavam todos torcendo pro Brasil. É muito gigante, né? O futebol é muito história gigante. É muito doida. Assim, pra mim, até agora tá tendo bombardeio em Gaza, né? Israel, Palestina, aquela história que não acaba, lamentavelmente. Tu não vai pra lá dessa vez, né? Eu não vou pra lá, mas eu tava lá na segunda intifada, que foi a intifada mais violenta, em Gaza, e aí o pessoal de Israel tinha destruído 35 casas, aqueles entram com aqueles bulldozers, vão destruindo tudo. E eu estava gravando uma passagem e um sniper, um franco-atirador israelense, começou a dar um tiro perto do meu pé, de sacanagem. Eu não estava notando, assim, aí o pessoal começou a gritar pra gente sair correndo. Até que a gente sai correndo e a gente entra numa cratera, assim, daquela bagunça toda das ruínas, né? E tinha um velhinho lá conversando e depois chegou um outro cara e a gente começa a falar sobre, o que tinha acontecido. Mas lá para as tantas o velhinho me pergunta de onde é que eu era. Eu falei, não, do Brasil. Aí o cara do lado pergunta, Brasil? E o Romário vai jogar a Copa? Cara, você num contexto completamente louco, violento, com tiro. Isso foi logo antes de 2002, né? Agora a Copa de 2002. E o cara preocupado se o Romário ia jogar a Copa. Eu acho que ele preocupado, assim, interessado. Nem o próprio brasileiro tem a dimensão do tamanho do Brasil no futebol, né? Não, é impressionante. Eu digo assim, na seleção brasileira, eu acho que o passaporte da gente tinha que ser amarelo, com a cara do Pelé na capa. A gente não precisava de visto para lugar nenhum, entendeu? A referência internacional do Brasil é a camisa amarela da seleção, entendeu? Onde você vai. E é a maior marca mundial, nenhuma seleção do mundo tem o tamanho da seleção brasileira em termos de afetividade, em termos de interesse. É o segundo time no Oriente Médio, então... todo mundo que não tem uma seleção top tá no Brasil. Tá no Brasil, quer dizer... É uma coisa construída de Pelé pra cá, enfim... Eu vi aquele Uruguai e Colômbia na Copa de 14 aqui. Sim. Eu tava no Maracanã. Sim. E eu tava nervoso pra caralho, porque, além de ter sido o único jogo que eu vi de Copa do Mundo com meu pai, o Brasil tava jogando no telão contra o Chile, porque não acabava o jogo, teve pênalti, não acabava aquela merda. E aí foi indo até o jogo do... E aí aquele dia lá eu descobri como é que é a diferença do torcedor de futebol, que tá acostumado com decisão, com confronto, e o torcedor de futebol, quem ele gosta mais. Aí tinha Colômbia e Uruguai. Sim. O Uruguai tá acostumado, né, irmão? O Uruguai é do crime, né? O Uruguai tá acostumado. A Colômbia nem tanto. Não tem tanto, Aí chega nos pênaltis, o Uruguai tudo, com aquela cara de bunda quietinha aqui, tipo, eu tô no meio de um monte de brasileiro, mas vamos torcer pro Chile, a gente não é idiota. Claro. Próximo adversário sai dali, eu não sou idiota. Claro. Os colombianos, cara. Brasil, eu ficava olhando. Tá maluco? Tirar vocês, cara. Mas nós vamos eliminar vocês. E os caras, Brasil, eu achei fofo, mas assim, você tá sendo meio burro. Não tem muita lógica isso aí. Não sei não, cara. Certeza? Não deu outra, a gente tirou, óbvio, Né, a maldade, né, que o cara que não tem futebol competitivo, ele não tem essa maldade. Mas naquele momento ali, se ele tivesse perdido ele nos pênaltis, de repente era menos pior, né? Puta que pariu. A gente se entendia com os chilenos aqui, falava que foi pedido. Pênalti, a loteria, você dava aquela carteirada de Nossa deu azar e pronto, né? Não, qualquer coisa ia ser melhor que aquele 7-1. A única coisa boa é que a gente talvez tenha classificado. Pensa positivo, Marcos. Você tem que pensar positivo. Nós perdemos 7-1 para a Alemanha na semifinal. A Alemanha, o que aconteceu com a Alemanha? Se encheu de moral. E evitou o título da Argentina. Pode ser que num jogo 0-0, 1-0 na prorrogação, a Alemanha não ia confiante. E a gente ia ter que aturar pior do que o Maracanã, que ia aguentar aqueles caras ganhar aqui. Eu entrei no estádio, te juro, assim, eu cobri a final também, fiz uma reportagem lá, e eu achei assim, não, vou torcer pra Argentina. Eu gosto muito do Messi, acho o Messi um jogadoraço fantástico. Tu não fez. E eu assim, é terceiro mundo, são uns fodidos que nem a gente. Mas quando eu cheguei, uns argentinos começaram a zoar, eu falei, não vai dar. Não dá. Eu tentei, mas não consigo, não vai dar. Aturar esses caras tendo sido campeão no Maracanã vai ser impossível. Não, e alguns argentinos falavam pra mim na arquibancada, você fala assim, mas você tá torcendo pra Alemanha por quê? Nós somos América do Sul. Eu falei, você quer mentir pra mentiroso que vocês estão
maluco, rapaz. Vocês estão torcendo pra gente. Até parece que vocês fariam o contrário, né? Bando de canalha, quer fingir que, porra. Ô, Marcos, 34 anos de Globo. 9 Copas? 8 Copas. 8 Copas. 10 Olimpíadas. 10 Olimpíadas. 8 guerras. 8 guerras. Tsunamis. 3 tsunamis? 3. O de 2004, que foi o pior, né? O horroroso do Sudeste da Ásia. O 2010 no Chile, que foi horroroso em termos de destruição, não em termos de morte. E o de Fukushima, do Nordeste do Japão, né? Em 2011, né? Então, que são realmente, em termos de tragédias, são as piores. Mais que o 7-1, agora eu fiquei um pouco na dúvida. E aí você tem tudo isso na sua carreira e com 64 anos, é isso? Isso. Novinho. Uhum. Você resolve que quer dar uma relaxada, chega, e aí Marcos Uchoa resolve que quer entrar pra política. Você descrevendo assim, me lembra um pouquinho quando as pessoas falaram, você foi de férias pra guerra da Síria? Tá maluco? Eu fui de férias, pagando do meu bolso, eu e o cinegrafista, para cobrir a guerra da Síria. Que era uma coisa assim, que eu já tinha ido da Síria outras 2 vezes, me interessava muito, assim, eu queria saber o que estava acontecendo. E a gente foi para lá e conseguimos, enfim, foi fantástico, foi muito legal a cobertura. Mas você vê, eu já era maluco. Você já tinha uma tendência mais esquisita. Já era uma tendência esquisita. E eu até tô brincando, assim, o negócio de botar o capacete, né? De repente, pra política também tem que botar um certo capacete, né? Cara, mas pra largar o esporte, né? E eventos como guerra e tal, que são esporádicos pra ir pra um meio... Pô, tu sabe que... mas assim, eu acho que tem 2 lados, assim. Eu acho que tem o lado do que está acontecendo com a gente, com o Brasil e com o Rio de Janeiro em particular, que está num momento muito ruim e que eu achei que a gente precisava se posicionar, não simplesmente nas redes sociais, que eu não tinha, na verdade, até, mas realmente fazer alguma coisa concreta para ajudar. E eu acho que eu tenho uma característica de conversar com as pessoas... Até porque, como repórter, né, a gente quer conversar com as pessoas, né? A gente quer falar com gente que pensa diferente, a gente quer mostrar isso. Então, eu achei que eu poderia ter um papel no Congresso, né, porque eu sou candidato a deputado federal, exatamente para fazer um meio de campo entre pessoas que pensam muito diferentes, mas que todo mundo quer paz, todo mundo quer que seus filhos, né, tenham uma educação razoável, todo mundo quer, né, ter uma vidinha razoável. Tem tanta coisa em comum... que não é possível. A maior parte é em comum. A maior parte é em comum. E ainda mais para um país como o nosso, que precisa fazer tanta coisa para estar numa médiazinha razoável. Eu acho que a gente pode ir até lá, junto, e lá a gente aí discute. Mas assim, tem muita coisa para fazer que a gente, eu acho que pode conversar. Assim, primeiro arruma o vazamento, depois a gente discute o tapete, né? Exatamente, pô. Vamos deixar ele pingar aqui no meio da sala, né? E eu acho que eu tenho esse temperamento que eu acho que nesse momento da política era importante, entendeu? Então, e no Rio de Janeiro, a gente vem de 5 governadores presos e 1 cassado. Quer dizer, é um modelo. Nossa, quer dizer, o carioca realmente, ele é gol contra atrás de gol contra, né? Não, se tem alguém que vota mal... Não, agora, também não tem opção, né? Não, mas você vê, é que tá. Se você compara com qualquer outro estado do Brasil, o Rio de Janeiro tem uma ficha corrida, não é uma história. Agora, você também tem outro lado, né? De falar assim, porra, a gente pode partir do princípio que talvez o Rio de Janeiro seja o único que consiga prender os caras, porque também tem bandido pra caralho outros. Né? Não tem dúvida. Mas assim... digamos assim, é aquela coisa, você prendeu porque investigou, você não investigou e aí não prendeu, porque, né? Quer dizer, porra, outros mereciam pelo Brasil aí, com certeza. Mas e o fato de eu ter morado tanto tempo fora... o Brasil, lá fora, quando se olha para o Brasil, se pensa em Rio de Janeiro. Sim. É Maracanã, é o Cristo Redentor, é Copacabana, é Carnaval. A ideia de Brasil para o mundo de fora é Rio de Janeiro. Sim. Então, o fato da gente estar tão mal no Rio queima o Brasil. Queima o filme de todo mundo no Brasil. Aquele turista que viria para o Rio de Janeiro primeiro, para depois, vou conhecer a Amazônia, vou para o Nordeste, vou para São Paulo, vou para... O cara, não, Rio de Janeiro, não, muito violento, tá aquele troço. Cara, a gente fez uma Olimpíada, Rica, né? A gente fez uma Copa e logo depois uma Olimpíada. Que a exposição mundial. E foi bem. E bem. Porque é mais assustador. E a exposição mundial. E cadê o retorno? Cadê os turistas? E por que não tem?
É violência. O problema do Rio de Janeiro é violência. Políticas públicas, que você não conseguir proteger uma área mínima onde o turista vai. Quer dizer, é uma coisa assim. Agora, isso é emprego, né? Isso é emprego que não vem porque o turista não vem. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente melhorar. Quer dizer, e eu acho que nesse ano, a gente tem o Marcelo Freixo, eu acho que é o candidato que enxerga melhor isso, que é um cara mais preparado, que tem uma história linda, assim, de confrontar com esse lado ruim do Rio de Janeiro, né? CPI das milícias e tudo aquilo. Quer dizer, então, a gente tem uma chance real realmente de conseguir quebrar esse ciclo de governos que, digamos assim, entregam muito pouco e levam muito, né? Para usar um verbo gentil. No Brasil, o governo leva muito. Para usar um verbo gentil. Eu gostei da camisa do irmão do Raí. Sócrates, né? Não, irmão do Raí. Irmão do Raí. Porra. O show. Isso aí é São Paulino. Porra, esse aí é irmão do Raí, porra. Jogou mais ou menos até. Jogou. Mas assim, o que o Raí ganhou no mês, ele ganhou na carreira. Assim, não é mentira isso. Se bem que eu fiz... É verdade. Eu fiz a final de 93, né, lá em Tóquio, que o Raí não jogou, o Raí já não estava mais, né? O Raí já não estava mais. O Milan amassando o São Paulo, mas aquele gol de calcanhar do Miller sem saber, já estava atrás daquele gol. Próxima vez que eu encontrar o Miller, eu vou falar, cara, deixa eu dar um beijo no seu tornozelo. Foda-se. Que é um dos gols mais esquisitos que você já viu na vida. Nem né? ele sabe onde é que tá a bola. Onde é que tá a bola? Dentro da rede. Né? Mas foi muito merecido. Ele vira pra quem? Foi pro Maldini? Pra você, palhaço, Maldini? Não, acho que era Maldini. Acho que era Maldini, pra você, o palhaço. Ainda fala italiano pro cara, né? Não, o Milan era a base da seleção italiana. Que jogou a final de 94. Exatamente. Os nomes são todos os caras que bateram os pênaltis. Massaro, aqueles caras todos estavam lá. Não, foi pro Baresi, que ele falou aqui. Foi pro Baresi. Você falou Baresi, eu lembrei. Verdade. Mas você tem, pela camisa e pelo Freixo, você é um esquerdista. Sim, eu sou de esquerda. O perfil é totalmente esquerdista. Eu sou de esquerda, quer dizer, agora eu tenho uma consciência muito boa, até porque o meu pai foi exilado político e quando minha mãe se separou dele, a gente ia para a Europa para vê-lo onde ele estivesse. Então eu vi o que era o comunismo real. E é o horror. Era horrível. Então eu sou um cara de esquerda, sim, eu diria no sentido de progressista. Comunismo... Polônia... Seu pai fugiu para esses lugares. Ele fez doutorado em Varsóvia na época dos anos 60, que era o comunismo mesmo, raiz. A gente foi a Berlim Oriental, na época que tinha o Muro de Berlim. E o horror que era a Berlim Oriental, a Alemanha Oriental. Então, quer dizer, e depois eu viajei aí, já mais velho, vi que era Tchecoslováquia, que era Hungria, que era Iugoslávia. Iugoslávia era menos ruim, né? Mas assim, e aí peguei a Rússia, eu já fui... Rússia pós-comunismo, mas aqueles primeiros 10 anos demora, né? Que destruiu assim, muito Então, as pessoas acham que acabou o comunismo, pô, o dia seguinte, não. Já fui a Cuba. Não é legal, gente. Não é legal. Então, quer dizer, eu acho muito importante que, na conversa com pessoas que sejam de direita, ou são bolsonaristas, ou que sejam de direita normal, quer dizer, que não se coloque um rótulo esquerdista como aquele comunista, porque eu odeio o comunismo. O comunismo é um troço que foi horrível para a humanidade em termos reais, né? Do que aconteceu na prática. Com a extrema esquerda, são coisas diferentes. Exatamente. Isso, eu acho um modelo de sociedade que todo mundo acha razoável, é um modelo social-democrata que a gente tem na Europa Ocidental, que é o lugar do mundo, ou da história da civilização, né? do bicho-gente, onde você tinha iniciativa privada, liberdade de expressão e uma proteção às pessoas mais necessitadas. É isso. Mas isso chega a ser um socialismo? Olha, eu acho que entre social-democracia e socialismo ali, quer dizer, você pega, por exemplo, Portugal agora, que tem um governo de um partido socialista, você vai a Portugal. Portugal tá maravilhoso, né? Portugal tá uma delícia agora. Não é um regime socialista. É um regime socialista, não é um socialismo talvez de livro. E talvez, eu acho que o PSB hoje, que é o partido que eu tô, né? Do Marcelo Freixo, e do Alckmin, aliás, também, né? Você pode dizer que o Alckmin veio da direita para a esquerda, e tem gente indo da esquerda para a direita. Enfim. Depois que o Alckmin virou vice do Lula, eu parei. Eu falei, não... Bom, vocês não sabem nem o que vocês caralho. Mas eu acho assim... Tu odeia o cara, digo o cara a vida inteira, agora tu vira vice do cara. Mas eu acho assim que, na verdade, esse movimento do Alckmin, que é um movimento de muita gente da sociedade civil, é que nessa hora se está achando que o mais importante é tirar o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro representa, não uma direita, representa uma coisa de extrema direita.
E um modelo que é um modelo diferente daquele golpe militar de 64, mas é um modelo que vai corroendo as instituições por dentro, que é o modelo da Hungria, que é o modelo, de certa maneira, até dos Estados Unidos do Trump, o modelo do Boris Johnson na Inglaterra. Quer dizer, que você tem uma fachada de democracia. Tem. Porque você tem eleição, você tem partido político, você tem mídia, mas é livre? Não, não é. Então você pega, por exemplo... Por que não é livre? Olha, por quê? Por exemplo, pega dinheiro, né? Mídia, você precisa controlar quem pode escrever, quem não pode escrever. Você vai para a Hungria, a mídia está toda comprada pelo governo. Então, é uma mídia livre? Não é. Você vai na Rússia, tem eleição? Tem eleição. Tem partido político, a tem mídia mídia. está comprada pelo governo, você acha? A mídia, onde? Aqui ou você está falando na Rússia? Aqui. Aqui? Não, eu acho que aqui não. Aqui não. Eu acho que a gente ainda tem uma democracia... A mídia aqui é extremamente oposta, né? A imprensa no Brasil é 99% de esquerda. Não, que isso. 93. Gente. Não. Vamos falar. 92, né? Eu acho, Rica, que a gente tem que separar duas coisas. Eu acho assim, quando você fala do jornalista pessoa física, eu acho que certas áreas humanas, elas tendem a ser mais de esquerda. Sim, por exemplo, todo faculdade de humanas tende. Arte. Sim. Jornalismo, ciência. E por que isso? É muito simples. Pensar diferente, né, que é o que o cientista precisa fazer para descobrir alguma coisa, ou pensar diferente, que é o artista que precisa fazer para ser uma coisa original, ou pensar diferente no sentido de se aproximar, né, de tentar descobrir ou investigar alguma coisa, é uma coisa que é mais da esquerda do que da direita. Agora, para você ter um meio de comunicação, para você ter uma televisão, uma rádio, um jornal, que eram as mídias tradicionais, uma revista, você tem que ter muito dinheiro. Então, a liberdade de imprensa, nesse aspecto, é a liberdade de andar de primeira classe. Ninguém te proíbe de andar de primeira classe, mas você não tem dinheiro para isso, entendeu? Então, na hora principal, e na minha carreira na Globo, eu basicamente andei no esporte e na política internacional, que são duas áreas onde eu, de certa maneira, nunca incomodei a ideologia dos donos da Globo. Sim. Agora, se eu trabalho para cobrir Lava Jato, se eu trabalho para cobrir impeachment da Dilma, ou até... Aí existem claramente travas do que são interesses ideológicos do patrão. Isso vale para Veja, isso vale para a Folha de São Paulo, para o Estadão. Quer dizer, então, os donos não são de esquerda, Rick, pelo amor de Deus. Não, claro que não. Então, nas coisas principais... Mas a redação é toda de esquerda. Sim, mas não interessa, porque você não consegue, nas coisas principais, você não consegue, de certa maneira, fazer certas reportagens, porque isso não vai lá. Mas mesmo que a reportagem não esteja, o fato é que você está agora só nas redes sociais, né? Sim. O fato de todo jornalista ter a rede social, ali ele escancara bizarramente. Não, por exemplo, assim, eu nunca vi na minha vida um governo ser tão perseguido quanto esse. Eu nunca vi na minha vida. Por pior que você possa achar ele tem um milhão de defeitos. Mas, assim, é uma coisa... Cara, é uma coisa assim... Por exemplo, a Globo está institucionalmente contra o governo do Brasil. Eu nunca vi a Globo fazer isso. A Globo é contra o Bolsonaro, ponto. Sim. Isso é fato, né? Sim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso é uma coisa tão declarada. Por isso que quando você fala dessa liberdade em relação à imprensa, você fala, porra, cara, nunca se bateu tanto num presidente. Porra, os caras têm liberdade. Não, em nenhum momento estou falando que não tem liberdade. Estou falando assim, um segundo mandato do Bolsonaro poderia representar, sim, um ataque ainda maior às mídias e realmente... Mas aí que tá. Isso representaria mais um ataque às mídias do que o Lula, que declaradamente diz que vai regulamentar, porque eu morro de medo, eu não entendo o que é regulamentar a mídia. Bom, o que é tirar um cara que nem eu, falar, ó, você não tá em emissora nenhuma, eu vou tirar você, como é que é? Primeiro. Não existe um projeto de regulamentação de mídia que a gente pode falar, a gente vai tirar o Rica Perrone e não vai fazer isso. Não existe esse projeto. Então, a gente não sabe o que é, né? Sim, mas a ideia de regulamentação de mídia, o que é? Quer dizer, e eu acho particularmente que o que se fala de regulamentação de mídia hoje tem mais a ver com a internet. No sentido de que você tem algoritmos do Facebook, etc e tal, que premiam posts, né, que sejam agressivos e violentos. Hoje, dá mais dinheiro para o Google, dá mais dinheiro para o Facebook, para o Instagram, se você xinga alguém do que se você argumenta... Porque gera clique, eu não concordo com você, não tem um monte de clique. Mas se eu xingo você, tem um monte de clique. Exatamente. Então, os caras estão ganhando dinheiro, transformando uma conversa numa briga. Isso está errado.
Eu acho que, como sociedade, a gente não pode aceitar isso. Porque eu acho que aí não é liberdade de expressão. Então, tem alguém ganhando dinheiro envenenando o ambiente. Então, mas o poder do Lula em regulamentar isso ou do Bolsonaro de qualquer um é zero, porque essas empresas são todas internacionais. Não. Não muda o algoritmo. A União Europeia já está impondo algumas travas em relação às coisas... Se não só o Brasil fizer, ok. Não, exatamente. Mas existe já um movimento mundial de incômodo em relação a isso, porque é muito fácil a gente falar em liberdade de expressão e gritar fogo no cinema. Pode? Pode. Deve? Não deve, né? É perigoso, isso é horrível, né? Entender? E, de certa maneira, o que as redes sociais estão fazendo, e que esses algoritmos estão fazendo, é gritar fogo no cinema. Sabe que eu ganhei um processo do Instagram agora, né? Ah, é? Estou na minha terceira conta, deletaram 2 contas minhas. É mesmo? E todas por ideologia política. Sei. O Instagram nem se defendeu na justiça porque ele não tem como. Entendi. O juiz falou, me traz por que vocês baniram. Sim. Ele não tem o que falar, de tão ridículo que é. E isso eu acho um problema muito sério. Por que nós temos que regulamentar? Que a decisão dos caras do Instagram, me lembro do pessoal do Flow, que também teve punição lá, ela é... Virou juiz. Eles viraram juízes, eles não te explicam o critério. Não é assim, Eles não te explicam a pena e não te explicam as regras do jogo. Isso não pode, gente. Mas aí que eu acho que eu acho que presidente de país nenhum consegue intervir nisso. Eu acho que não é um presidente do país, eu acho que é na sociedade, quer dizer. E eu acho que é o papel do Congresso também dizer, olha, nós não aceitamos, esse algoritmo não pode se continuar assim, porque não é uma... Por trás do algoritmo não existe uma coisa do tipo assim, nós estamos dando liberdade a todos para falarem o que quiserem, porque a liberdade... Não! Eles estão fazendo para ganhar dinheiro. Sim, sem dúvida. Sabe, porque eles premiam a agressividade, eles premiam a violência. Aí, gente, tanto que o algoritmo de qualquer rede social que tem comentário, ele é muito simples, né? Se as pessoas forem parar para pensar é o seguinte, eu vou lá e escrevo no meu post, o Pelé jogou muita bola. Aí todo mundo que concorda com o meu post, like. Sim. Qual vai ser o primeiro comentário? O comentário mais curtido. Sim. Qual vai ser o primeiro comentário mais curtido? Vai ser o Pelé não jogava nada. Por quê? Porque quem acha que ele jogava, clicou no meu negócio. Então o primeiro comentário é o Pelé não joga nada. Sim. O segundo, o Pelé é um produto da mídia. O terceiro, o Pelé não reconheceu a filha. Sim. Os 70 mil primeiras pessoas que entraram ali e verem aquilo vão fazer o quê? Discutir com esses primeiros caras. Claro. E isso vai gerar uma ideia de que as pessoas estão discordando de que o Pelé jogava pra caralho. Sim. E aí gera uma puta discussão. Você vai olhar e fala, gente, mas olha só, eram 7 pessoas falando contra e 70 mil dando like. O que vocês estão discutindo com esses 7? Não, é engraçado, gente, que eu sou de uma época que você tinha jornal, e no jornal tinha um pedacinho do jornal que eram as cartas do leitor. Mandei muita pra Gazeta. O que era cartas do leitor? Era basicamente as pessoas que escreviam alguma coisa com argumentos, com ideias razoáveis, no sentido de que, aquilo ali, até criticando o jornal, e muitas vezes era publicado porque aquilo ali tinha um conteúdo. Sim. Agora, alguém chegar e falar, Rica, você te xinga, isso é conteúdo? Não, zero. Então o cara te esculhamba. Agora, eu acho que houve um movimento no jornalismo que ajudou esse lado. Também o que foi? O fato dos meios de comunicação tradicionais perderem dinheiro, passaram a fazer um jornalismo mais falado e mais opinativo, porque é mais barato. E ninguém vai em lugar nenhum, né, mãe? Exatamente. Hoje você abre a capa da Globo, é fulano postou foto, fulano postou não sei o que. Então vocês ficam no Instagram, é isso? Não, porque, sei lá, se eu vou na guerra do Iraque e eu tô lá, o cara não pode me esculhambar. Desculpa, eu tô lá. Exatamente. Eu estou vendo, eu estou falando com as pessoas, eu tô aqui, você não tá. Só você tá lá. Então, de certa maneira, é muito mais difícil você atacar e falar que é fake news. Sem dúvida. Porque você tem uma credibilidade porque você está lá. Sem dúvida. Então, esse jornalismo que se acanhou, tudo bem, tem menos dinheiro, sim, mas não precisava, mas tá mais barato do que estava antigamente. Não precisava apelar. Você tinha que continuar indo mais nos lugares, fazendo um jornalismo mais sério. Você gosta de café, Chu? Gosto, não, mas a aguinha tá ótima aqui. Porque a Juju vai trazer cafezinho. A Juju sempre melhora o papo aqui com o cafezinho. Não, então, poxa. Tava de férias, né, Juju? Só um pouquinho. Só um pouquinho. 3 meses de férias, Juju. Disney, Europa, Amsterdã. Né? Porra, férias é essa? Lembra do Paulo Guedes falando, né? Todo mundo tirando férias na Disney? Que isso, Juju? Postou foto no mundo inteiro. 3 meses de férias, tá louco. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que... a gente, como sociedade, a gente tem que... Quando se fala de regulamentação da mídia, eu acho que é muito mais por esse lado, entendeu? E eu acho que tem a ver, por exemplo, em políticas públicas, né? O governo federal tem uma quantidade grande de propaganda das suas estatais, por exemplo. Banco do Brasil, Petrobras... Isso, tradicionalmente, era canalizado para as mídias tradicionais. Eu acho que uma coisa democrática, e que o Lula fez. O Lula passou
de 300 e poucas mídias que recebiam dinheiro do governo para 4 mil e poucas nos 2 governos dele. Eu acho isso importante. Eu acho, por exemplo, importante que também exista propaganda para, por exemplo, programas como o teu. Porque hoje é uma coisa nova, que ele explodiu com a pandemia, claro, esse negócio dos podcasts, etc e tal, mas hoje é uma realidade. Hoje você tem mas não é melhor que o mercado normalmente perceba que o programa tem audiência, repercussão e ele anuncie do que... Sim, mas o governo também precisa vender o seu peixe. Mas a gente fica refém, você não acha? Você não acha que eu me torno refém? Por exemplo, eu sou um cara que, assim, eu não sou bolsonarista, eu não sou de extrema-direita, eu concordo com várias coisas da esquerda, mas na parte da economia eu sou de direita. Sei. Você não acha que se amanhã ou depois eu recebesse, o Lula entrou, por exemplo, aí eu recebo aqui um patrocínio de Furnas e um da Caixa Econômica, sim, que sustenta o programa? Sim. Fica desconfortável pra caralho. Eu acho que sustentar o programa é muito desconfortável. Mas você agora tomou a renda. Sim, mas pensa bem do ponto de vista do Bolsonaro agora, né? O Bolsonaro recentemente teve esses anos todos que ele não estava dando dinheiro pra Globo, e agora, quando o bicho pegou, ele botou dinheiro na Globo porque ele precisava da audiência da Globo. Mesma coisa vale pra você. Quer dizer, chega um momento que o governo pode achar, não, eu preciso de um público do Rica Perrone, porque é um público que não está na Globo. Sim. Ele é um público que não assiste mais televisão. É um público que está ouvindo podcast, está vendo podcast. Isso já é uma realidade. Sim. Então, um governo que pensa em... E essa coisa da publicidade do governo, gente, eu acho que é importante pensar. Uma vez, em São Petersburgo, o Lula me chamou para tomar café da manhã, para conversar sobre comunicação. Eu era repórter da Globo. Então, era uma coisa assim, completamente sobre o que está achando. E eu falei, olha, eu acho que vocês têm uma comunicação muito ruim. Porque vocês se preocupam muito com o que a Veja está escrevendo, com o que a Folha, o Estadão está fazendo. Claro que são formadores de opinião, mas quem vota em você vê televisão. O teu voto popular está mais na televisão do que... Né? Enfim. Isso foi 2009, 2010, não me lembro direito. 2013, 10 anos de PT, primeiro governo da Dilma. As coisas ainda estavam bem. O primeiro da Dilma ainda estava bonitinho. Não, senão ele não tinha elegido. Quer dizer... O Celso Ataíde, da CUFA, e o Renato Meirelles fizeram um livro muito legal que chamava Um País Chamado Favela. É uma pesquisa, 63 comunidades pobres do Rio, do Brasil todo, que perguntavam, ao que você acha que se deve a melhoria da tua vida nos últimos 10 anos? E as pessoas respondiam majoritariamente, ao meu esforço e a Deus. Não tinha política, não tinha PT. E era uma loucura, porque naqueles 10 anos o salário mínimo aumentou em termos reais mais de 50%. Tinham tido coisas muito objetivas que tinham melhorado a vida das pessoas. Mas a abertura do mercado chinês ter acontecido também naquela época ajudou a barbaridade. A abertura... Que o Brasil surfou numa onda de preço de commodities, é verdade. Agora, que aumentou mais do dobro o comércio exterior do Brasil, também é verdade. Sim, sim. E eu fiz viagens do Lula, onde ele falava, a gente tem que parar de pensar só Estados Unidos e Europa e se abrir para o mundo. E isso... Viagem pelo Oriente Médio, viagem pela África, realmente aumentou. Bom, a própria relação com a América do Sul, que era praticamente inexistente, aumentou muito com o Lula. Isso é real. E aí eu acho engraçado, porque se a gente voltar para o Bolsonaro, agora, e como esse troço não é uma questão de gostar ou de não gostar. Eu estava em Israel em 2018, quando ele era candidato, eu tinha acabado de ser eleito, quando ele promete a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Só os Estados Unidos tinha feito isso, e Guatemala, porque ela está puxando o saco dos Estados Unidos. Isso é contra todos os acordos internacionais que enxergam Jerusalém como uma cidade aberta, porque é importante para as 3 grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ora, o Brasil, o agronegócio brasileiro, que estava junto com o Bolsonaro, vende muita carne para o Oriente Médio e para o Irã. Esses países ficaram pé da vida, né, dessa coisa de ameaçar mudar a embaixada, reclamaram pra caramba, o Bolsonaro teve que recuar. Porque aquilo ali era um gol contra para o Brasil. Começa a pandemia, ele começa a falar mal da China, curva a China, os filhos também. O maior parceiro comercial do Brasil qual é? É a China. Aí, eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele abraçado com Trump, quem ganha? O Biden. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, aqui na Argentina, ele também é a favor do Macri, de direita. Ele tem todo o direito de ser a favor de quem ele quiser. Mas ele tem que ver que ele representa um país, uma sociedade, negócios, dinheiro. Ele não pode se comprometer tanto com um lado. E aí quem ganhou foi o Fernandes, o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, que é a Argentina. Aí
né, ofende a mulher do Macron, aí, sabe? Cara, a quantidade de gols contras, Rick, é impressionante. Essa da mulher do Macron foi muito imbecil. É muito imbecil. Sabe? Eu trouxe assim, é uma coisa que não se faz, entendeu? Porque isso significa Facebook, dinheiro. Né? Isso significa investimento que não veio para o Brasil. Porque o cara sai batendo e fazendo gol contra em tudo quanto é lado. Então, eu estou falando, citando uma coisa muito objetiva, sim. Que fez e faz mal ao Brasil. Então, você não pode dizer que eu gosto ou não gosto. Não é isso. Estou falando, isso é dinheiro, isso é emprego que não veio. Quer dizer, então, eu acho que teve realmente alguns erros, assim, então podemos citar vários. Eles, de certa maneira, o Bolsonaro abre a porta para uma crítica muito geral e muito pertinente, né? O maior inimigo do Bolsonaro sempre foi ele mesmo. Sim. Ele fala, ele dá entrevistas e fala coisas em momentos que fala assim, Bolsonaro, essa semana tá tudo bem, cara. Aí ele vai lá e ele joga uma bomba nele mesmo. Ele gosta, é uma coisa muito louca. Duas coisas. Essa reunião dos embaixadores que ele faz em Brasília é um gol contra enorme, porque enquanto a gente estava aqui se digladiando, estava aqui. Aí ele convida dezenas de embaixadores estrangeiros e fala aqueles absurdos, né? E pandemia, e não sei o quê, sabe? É tanta mentira. E aí expõe para o mundo todo. Aí tem grande parte da sociedade civil brasileira que se incomoda e começa a se posicionar contra ele. Que estava todo mundo meio no seu canto. Você pega a pandemia, como é que o cara transforma saúde em política? Cara, a gente tem SUS, a gente tem um sistema de vacinação que é referência internacional. Se ele ficasse quieto, ele saía lindo da pandemia. O Brasil ia sair bem da pandemia, dentro das dificuldades óbvias que existiam, mas não teria sido esse horror. Aí o cara vem com um discurso anti-vacina, um discurso anti-ciência. Anti-ciência, no século XXI, você com um celular no bolso. Como é que você pode ser anti-ciência, gente? Sabe, não dá, né? Aí morre a quantidade de gente que morre. A gente com um pouquinho menos de 3% da população, com 11% dos mortos da pandemia no mundo. Não tem como negar isso. Aí tem quatro ministros da saúde, sabe, no meio de uma pandemia. Isso é sério? Não, aí bota um general, que não manja nada daquilo. Quer dizer, então, eu acho, concordo com você, que de repente a pandemia ele foi muito mal, ele se enrolou demais, nossa senhora. Então, aí você pega a educação, aí você pega a ciência e tecnologia, corte, do jeito que trata as universidades. Sabe, é difícil você imaginar que a gente possa sair. O que está acontecendo com a economia da gente? A gente está vendendo soja e ferro e agronegócio. Cara, a gente está voltando a vender pau-brasil, gente. Mas por que os índices estão melhorando, então? Por que, por exemplo, a semana passada houve um relatório, não sei se foi da ONU, de quem que foi, dizendo que há uma recessão mundial por vir, exceção feita ao Brasil e mais 2 países? Não. Eu não concordo com esse dado, não. Até porque o dado que eu estou vendo, assim, a médio prazo, é que o Brasil está um dos piores países de previsão de crescimento aí nos próximos 2 anos. Está muito ruim, Eu li essa notícia de que a exceção feita ao Brasil há uma previsão muito ruim para os próximos... Eu acho assim, eu não sou economista, Rica, realmente, então eu não vou aqui me arvorar a dar detalhes de... Não sou o Ciro, né? Que para te dar uma aula, uma palestra desse negócio. Não, mas o Ciro não dá, porque se ele começa a falar números, você fica... também, mas você não é... Mas tu não vai virar político? Agora tu tem que aprender a inventar número também, pô. Mas assim, a verdade, para mim, é um valor muito grande. Sabe? É honestidade e verdade, para mim. Porque eu acho que como você é um repórter bom, você tem que perseguir a verdade. Você pode errar, claro, mas assim, você tem que... Então, eu não tenho o menor problema de falar, olha, desse assunto eu preciso estudar mais para falar contigo, entendeu? Agora, eu acho que tem uma coisa que é inegável. A gente não falava de fome no Brasil há quanto tempo? E agora a gente fala de fome. Né? Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Você vai na rua, a quantidade... Antes você via um mendigo, claro que sempre teve mendigo no Brasil. Um homem aqui, um homem ali. Hoje você vê famílias dormindo no chão. E estou falando de Zona Sul do Rio de Janeiro, que é de área Copacabana, Ipanema, Leblon. Era uma coisa que a gente não via. E está vendo. E está escancarado na cara da gente. Então, essa coisa de ficar falando de economia sem falar da obviedade de... Você já desceu no teu prédio, na rua? Você viu que está... Você acha que aquilo ali é normal? Não é normal. A gente está passando por um momento muito ruim. Mas você entende que todo esse momento ruim que a gente está passando é porque o Bolsonaro é um mau gestor ou porque é uma consequência de 13 anos de um assalto gigantesco do PT? Não, eu acho que... Eu vejo o seguinte...
a conversa sobre o quanto o PT roubou e quanto não roubou, eu acho que é uma conversa que ela precisa avançar não só para números, e o tamanho da economia brasileira é incrivelmente maior do que o que foi desviado, ou roubado, se você quiser usar a palavra. Agora, eu não, a justiça que prendeu os caras lá. Sim. A cúpula do PT foi toda condenada, né? Inclusive o Lula, né? Sim, mas condenado por um juiz que entrou em campo para dar pênalti para outro time. Mas aí depois ele foi por todos os outros juízes das outras instâncias, também foi condenado, que não... O fato do processo ser anulado mantém todas as provas. A pena foi majorada por outros juízes. Não, inclusive, mas teve tribunal que manteve porque você não podia questionar o mérito das provas, era só se havia algum erro de direito. E foi isso que aconteceu, e por isso que ele foi preso. Eu acho que a própria obviedade de que se você não usa um apartamento e não tem um documento dizendo que o apartamento é teu, eu acho que é muito difícil, prática, né? Sim. Você dizer que o apartamento é teu, que você nunca morou e que você não tem um documento assinado que é teu. Enfim, Marcos, mas não quero entrar nesses detalhes, não. Eu só queria voltar no ponto maior, né? Que é a discussão. Grande parte da sociedade vê o PT roubou. Ok. Eu acho muito difícil de dizer que o PT não roubou. Até porque se o Palocci devolveu 100 milhões de reais, houve roubo. Devolveu porque roubo. Então, acho inegável isso. Agora, eu morei 11 anos em Londres e peguei o Tony Blair, o auge do Tony Blair, que foi um estadista mundial. Teve um momento que ele falava... Esse gostava de uma mídia. Esse cara foi afastado porque o partido dele, que chama Labour, trabalhista, estava vendendo títulos de nobreza, Sir, para quem desse contribuições para o partido. Esse foi um dos escândalos que empurraram ele para fora. O Helmut Kohl, o grande chanceler da Alemanha, da reunificação Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, ele também é processado por corrupção. Mas quem me dera se o problema do Brasil fosse o cara vender a porra do título de Brasil? Não, eu tô falando o seguinte, os problemas deles são muito menores. Né? Existe um problema que é mundial, que é a democracia custa dinheiro. Você quer botar uma camiseta, vote o Showa, custa dinheiro. De onde é que eu vou tirar o dinheiro para uma camiseta vote o Showa? De onde é que vem esse dinheiro? A direita, tradicionalmente, teve a proximidade de empresários e tal, que podiam bancar. A esquerda não tinha essa proximidade, então tinha mais dificuldade de ter esse dinheiro. Então você tem, eu acho, no caso do PT, esse desvio de dinheiro para a manutenção da máquina partidária e a manutenção, né, de você continuar jogando, tendo cacife para estar na mesa sentado para jogar, isso aconteceu pelo mundo todo. No Japão acontece no Japão. Então, eu não estou falando... Esse é um problema mundial. É errado? É claro que é errado. Agora, eu acho que o sistema também tem que ser feito de uma maneira que todos os partidos possam jogar o jogo sem ter que usar desses artifícios. Então você é a favor do fundão eleitoral? Sou a favor. Eu acho que a democracia é um bem para a sociedade e que, portanto, a sociedade é melhor para a sociedade pagar oficialmente e com transparência do que esse dinheiro entre ou por desvios ou por empresários, por exemplo. Hoje a política americana é sustentada por doações de empresários bilionários. Isso falsifica completamente a política. Porque é claro que se você botar 1000 propagandas, vote Henrique Perrone, e eu não tenho dinheiro para botar nenhuma, a tua chance de ser eleito é muito maior do que a minha. Sim, isso é inegável. Isso é óbvio. Dinheiro tem um peso em política enorme. E de onde vem o dinheiro? Então, agora, eu acho que o PT errou, sim, eu acho inegável. Agora, eu acho que o PT está dentro da democracia. O PT está dentro do jogo democrático. Como o PSDB está, como o PSB está, quer dizer, eu não acho que o Bolsonaro represente esse jogo democrático. Mas por quê? Essa é porque eu ouço muito isso e eu tenho dúvidas sobre isso, porque as pessoas falam assim, porra, mas o Bolsonaro representa uma ameaça à democracia. Eu falo, cara, mas peraí, eu nunca vi o STF mandar no país, a primeira vez que eu estou vendo é agora. Eu nunca vi os governadores e prefeitos ganharem um alvará para mandarem em suas regiões mais do que o presidente da República, primeira vez que eu estou vendo é agora. Eu nunca vi a imprensa dar tanta porrada livremente num presidente da República, de forma até desrespeitosa, ao ponto de acusar de crimes, que é
puta de um absurdo, na minha opinião. Você pode não gostar disso, daquilo, você chamar o cara de genocida e de fascista. É uma ofensa que, porra... Não, concordo. Eu acho que não é legal de um jornalista fazer, porque incentiva as pessoas e tal. Eu nunca vi isso na minha vida. E tudo que acontece é contra o cara. Mas que porra de falta de democracia é essa? Em que momento que o Bolsonaro está ameaçando? Qual é a parte que ameaça? Porque eu não me sinto ameaçado democraticamente. Eu não consigo imaginar que nós vamos ter um regime militar, um golpe. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo ver. Me explica onde que é essa parte que vocês tanto temem a democracia, porque eu não consigo encontrar. Eu acho que existem algumas coisas muito objetivas. Quer dizer... A relação do Bolsonaro com o Exército, por exemplo, quando eles falam meu Exército, ele tenta cooptar o Exército. E aí, eu me lembro lá atrás, quando se falava que o PT estava querendo aparelhar o Estado, eram 1.600 funcionários do PT, eu acho que trabalharam no governo federal, hoje são 8 mil militares. 8 mil militares dentro... Mas ele é militar, né? Hã? Ele é militar, né? Sim, mas 8 mil militares dentro do governo federal, digamos assim, que falsifica um pouco a realidade da competência do Brasil. Quer dizer, precisa botar 20 e tantos caras mandando no Ministério da Saúde, militares? Peraí, o que os militares têm a ver com isso? Quer dizer, de verdade, quer dizer, você começa a estranhar que você começa a botar um monte de gente militar, porque o que é o militar, gente? O militar é um funcionário público, né? É um funcionário público, só que ele tem arma, né? Um policial também, ele é um funcionário público, mas ele tem arma. Então você vê aquela greve que teve no Ceará, horrível, né, estimulada, né, por pessoas próximas ao Bolsonaro, né, da Polícia Militar, o horror que foi. Né? Então, existe um perigo, sim, e aí você vê, quando o Bolsonaro... Arma é poder, tá? Então, se você abre, por exemplo, e você transforma aquela categoria CAC, né, colecionador, atirador e caçador, você pula de 63 mil para 673 mil, e gente podendo comprar 60 armas, sendo delas 30 fuzis, e você já tem prova de armas desviadas para o PCC em São Paulo, por exemplo. A quem interessa isso, gente? Pensa bem. A nossa cota de violência no Brasil é pequena? Não, não é. A gente é um dos países que mais mata, mais tem homicídio do mundo. Mas com o governo Bolsonaro o número de violência diminuiu no Brasil. Bom, em grande parte se diz, os especialistas. A pandemia também fez isso, em grande parte, né? Também é uma das consequências da pandemia. Agora, você acha, por exemplo, agora a gente teve a morte daquele Leandro, né? O era campeão mundial de jiu-jitsu, agora ontem, policial militar ontem. Que loucura. Cara, um troço doido, outro dia eu peguei... do Pichote, nada a ver, cara. Cara, um troço assim, sabe? Um troço assim Caralho, de louco. Agora, pensa bem, as pessoas estão tão, né, nervosas. Eu peguei outro dia um cara às 7 da manhã, xingando no trânsito. 7 da manhã, gente, o cara pode estar tão nervoso mas assim. 7 da manhã o cara merece. Não, depois das 11 que não pode. Às 7 eu também xingaria. Quem acorda às 7 da manhã feliz? Mas não pode estar tão nervoso. Esse cara, se tivesse armado, tinha matado um, entendeu? Então, quer dizer, eu tô falando assim, em qualquer país, a gente tem Estados Unidos aí, que é um país... O teu ponto é mais a arma e a relação com o Exército. Sim, eu acho que uma pessoa que xinga juízes do STF de canalhas e para mais, uma pessoa que convoca as pessoas para irem para as ruas para ameaçar o STF, e eu concordo com você, eu acho que há uma falha da política brasileira. Tá meio over no STF. Né? Não, sim, mas eu acho que a culpa é da política. Sim. Quer dizer, a política, o Congresso e o Executivo e o Legislativo transformaram o Judiciário numa espécie de um árbitro de coisas da política. Agora, eu vou só citar só uma coisa. Quando eu era moleque, eu nunca tinha ouvido falar em STF. Eu ouço falar o dia inteiro agora de STF. E o Jornal Nacional, para mim, tem muita culpa nisso. Por quê? Cara, porque o Jornal Nacional começou a fazer reportagens sobre o STF e você bota o juiz Rica Perrone. Você fica 2 minutos falando, com aquela linguagem que ninguém entende. Aí passa o juiz pulando de cal, cara, 2 minutos falando. Cara, eu falei, caralho, quem é que vê essa merda? Vocês falam, eu não entendo bosta nenhuma. Quem entende isso? Tô falando assim, porque que o STF é importante. Agora, você, como pessoa normal, você não entende o que os caras estão falando. E não é explicado. É bem difícil de entender. É muito difícil. Então, o próprio Jornal Nacional transformou o STF numa coisa que é obviamente super importante. Mas, caramba, isso está dentro da vida da pessoa? Não dá para você esmiuçar do que se está se tratando ali, quais são as dificuldades? Agora, você teve, de fato, um legislativo
que empurrou para lá. E você tem alguns cargos hoje na nossa sociedade que são malucos. Por exemplo, você tem um presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que ele tem o poder de dizer se uma coisa vai ser posta em votação ou não, em discussão ou não, um cara. Peraí. Aí você tem o Aras, né, Procurador-Geral da República, que é o cara que diz que se vai ter alguma investigação ou não, um cara. Aí você tem no STF um juiz que também sozinho pode dizer isso pode, isso não pode. É, muito errado. Tá errado, gente. Errado. Um cara não dá. Também acho. Se fosse a decisão do Supremo como um todo, ganhou 6-5. Beleza, 6-5 ganhou. Então vai ser feita a investigação, vai ser feita a proibição, vai ser feito o que tiver que ser feito. Mas um cara só... Uma coisa é uma emergência, tudo bem, uma emergência pode ser um juiz. Mas isso tinha que ter, assim, 3 dias para todo mundo juntar e conversar. Ao vivo, na TV. Ao vivo. Sempre ao vivo, porque aquilo tudo é gravado. Eu tô falando assim, mas você tinha que ter um limite de tempo para um juiz. Eu tô falando o seguinte, não é porque um juiz é amiguinho que você vai gostar, que esse para mim foi o grande problema do Moro. Porque naquele momento da sociedade, a Globo e a mídia de uma maneira geral estava aplaudindo o Moro como a sociedade estava aplaudindo, né? Tava todo mundo achando, estão prendendo os poderosos, prendendo os corruptos, todo mundo... E ali, na terceira vez que o Gilmar Mendes deu um habeas corpus para alguém, eu falei, e todo mundo sacaneando o Gilmar Mendes, eu falei, deixa eu dar uma lida aqui que ele fez. E é uma coisa meio básica, né? Você não pode ser preso sem uma condenação, a menos que seja um crime flagrante. É um troço meio... Você está sendo acusado? Ok, está sendo acusado. Vai responder e você será preso se condenado. E o que o Moro fazia? Botava todo mundo lá para dentro, todo mundo preso, e se não denunciar, se não participar de alguma coisa, vai ficar preso mofando. Isso está errado. Quem que falou aqui essa semana passada que veio algum político aqui, ele falou assim, que o Moro sequestrava as pessoas em troca de delação premiada? O Cunha. Quem? O Cunha. O Eduardo Cunha? Ele falou assim, falou assim, o Moro é chefe de uma organização criminosa, não sei o que. Eu falei, caralho, Cunha, peraí, Cunha. A organização criminosa, eu não iria tão longe. Mas que eu achei que o Moro foi uma vergonha pro judiciário. Porque o que se espera de um juiz é isenção, é neutralidade. E olha que loucura. E depois, na Vaza Jato, ficou muito claro que ele estava ali de técnico do time. E foi feio. O Moro é um cara que ele conseguiu ter ganhado um status de herói. Sim, e ele se queimou com os dois lados, né? Sim, porque aí ele foi lá e brigou com o Bolsonaro. Aí o pessoal do Bolsonaro falou assim, eu fui quando ele brigou com o Bolsonaro, eu falei, Bolsonaro, não vai perder esse cara aí, é o cara que, todo mundo... Naquele momento ele era... meu irmão, esse cara aí tem que estar lá. A sustentação do discurso anticorrupção era o Moro lá dentro. Eu falei, não vai ver. Aí ele vai lá e fala assim, porque vocês vão ver na reunião. Aí mostra a reunião, todo mundo fala, tá aí, gostei do que o Bolsonaro falou na reunião. Aí, o Moro, caralho. Ele teve aqui também, o Moro. 2, 3 semanas atrás. Sim. Eu falei, tu ficou sem... É que assim, cara, vou te falar a impressão que eu tive do Moro. Ele tem um problema, um traço de personalidade que é muito difícil pra ele ir pra vida política como ele foi, que ele não é enfático. Sei. E hoje nós estamos num momento, cara, que as pessoas não querem que eu bata um papo com o Marcos Uchoa. Sei. As pessoas querem que o Marcos Uchoa fale pra mim assim, você votou no Bolsonaro, seu genocida. E eu falo, você vai votar no PT, seu bandido. O que eles querem é isso. Entendeu? E o Moro é um cara que fica muito ali. Não, isso eu não vou dizer, isso eu não sei. Sei. E aí, acho que pra político, mas isso que você está falando, de repente, pode até ser ruim para mim, porque eu sou uma pessoa, eu não gosto de ganhar discussão. Você tem, mas você tem o teu lado tá claro. Eu gosto de conversar, e se você me convencer, beleza. Eu acho que mudar de opinião é aprender. Não, eu acho que mudar de opinião, quando alguém critica alguém por mudar de opinião, você faz tá maluco. Crescer é aprender, é mudar de opinião. Sim. Agora, eu tenho uma questão que eu faço muito pro pessoal da esquerda, que é o seguinte. Vocês, imagina, vamos supor que eu fosse de esquerda. Cara, eu ia no Ciro. Uhum. Por que vocês vão no Lula? Com o PT, com tudo o que aconteceu, com a condenação, com todas as... Por que não o Ciro? Eu teria apoiado qualquer um que estivesse com chances de ganhar do Bolsonaro. Mas são vocês que determinam as chances? Não, na verdade eu acho que a coisa... a chance de ter uma terceira via, ela tinha que ter acontecido no ano passado. Final do ano passado, todo mundo que não queria PT e não queria Bolsonaro tinha que ter se unido e escolhido. Vai ser o Rica. Você acha que a imprensa errou ao fazer o ele não? Deveria ter sido eles não?
Sei, quer dizer, eu acho que a imprensa não é responsabilidade da imprensa, e eu acho até engraçado. Mas ela comprou essa aí. Não, em parte comprou, mas assim, mas eu acho... É engraçado quando falam da TV Globo, o poder da TV Globo. Há quanto tempo que a TV Globo não ganha uma eleição presidencial? Não, mas tá claro que a Rede Globo perdeu muito poder. Não só agora. Não só agora. Sim. Sabe, desde o Fernando Henrique, claro, que a Globo não ganha uma eleição. Sim. Então, há um limite, né, da importância da TV Globo para a sociedade brasileira. Porque... E tá caindo muito, né? A televisão convencional perdeu muito. Sim. A internet é uma realidade. As pessoas migraram para outras formas de A Globo vai retomar a sua... Mas ainda é muito importante. Não, sem dúvida. Ainda é muito importante. A TV aberta nas classes C e D é uma aberração ainda. Sim. Mas na A e B, a Globo vai retomar com o Globoplay. Ela já percebeu, ela já começou... Ela já faz conteúdos para alabaneiros pra cacete. Eu fiz uma série, chama Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre é muito legal. São as 8 guerras depois do 11 de setembro, as guerras que eu cobri, e que todas elas são, de certa maneira, influenciadas pelo que aconteceu no 11 de setembro. E que foi um produto, assim, maravilhoso. Teve super bem, sabe, um tema, né, que não é um tema tão... Não é Juliette, entendeu? E mesmo assim foi muito bem, etc. Tal. E eu acho muito legal a Globoplay ter virado o que é um Netflix brasileiro, digamos assim, eu também né? acho. Valorizando o artista brasileiro, valorizando temas brasileiros. O do Castor é sensacional, né? Eu sou uma cidade. Muito legal. Não, exatamente. Ali eu revi cada coisa ali que eu não tava aqui, eu não vi. Pra mim foi, falei, caraca. Não, tem coisas muito boas sendo feitas e foi um espaço que se abriu, né? E isso é muito legal. Agora, o jornalismo, de uma maneira geral, ele precisa de mais gente participando, mais vozes. E a internet está dando isso. Sim, mas ainda não é uma bomba atômica como a Globo é. Não. Né? Ainda não é. Entendeu? Mas você não sente Eu falta? acho que precisa para gente pobre, particularmente. Porque hoje você vai numa comunidade, eu tenho um trabalho, Cidade de Deus, que é famosa, que legal. né? Você ajuda lá? Ajudo lá, que é uma mulher chamada Luana Aruante, que está fazendo um projeto que se chama De Pé, que é para saúde mental. Por quê? As pessoas falam em saúde, em pobre, falam, dá uma comida que resolve. Cara, você é pobre. Viver no meio de tiro, caralho. Cara, meio de tiro, é violência, é o desemprego, é você não saber se você vai ter comida para dar para teus filhos amanhã. Não sabe se teu filho chega em casa, irmão. Tudo explode aonde? Na cabeça. E não tem nada de saúde mental para quem é pobre. Bem pensado. Então é muito importante isso. Agora, você fala Cidade de Deus, se você vê na mídia, é só a porradaria. É só a polícia atacando e bandido, não sei o quê. Cara, mas tem... Sabe, são 70 mil pessoas morando ali dentro. Sabe, é muita gente. Essas pessoas não têm nada a ver. E não tem na mídia a história dessas pessoas, os interesses dessas pessoas não estão retratados. Então, se precisa criar, eu acho que uma mídia de pobres, para pobres, entendeu? E hoje em dia, com celular, é fácil de fazer. Na verdade, a mídia podia fazer só o papel dela, né, cara? Que é ser isento e fazer a parada. Só que a mídia tá tomando... E a mídia tem esse viés negativo que eu acho que afeta a política, gente. Pensa bem. Afeta o psicológico das pessoas também. Também. No dia a dia. Mas pensa Tudo bem. é ruim. A gente tem uma dieta de receber, desde que a gente nasce, político é ladrão, político é corrupto, político é ladrão, político é corrupto. Vai virar bandido no final do ano, você. Não, e política é a vida da gente. Sim. Sabe, se você não... É que, infelizmente, a maior parte deles termina desse jeito, né? Sim, mas se você não... Mas sabe por quê? Porque exatamente porque a mídia empurra as pessoas do bem para longe da política, as pessoas do bem não entram na política. Então, o que aconteceu comigo? As pessoas falam, poxa, que coragem, que legal você entrar em política. Mas, pô, que roubada, cara, não faz isso não. As duas coisas convivem, porque as duas coisas têm razão. Tem um lado que é legal as pessoas do bem entrarem na política e tem um lado que você fica preocupado com, pô, sabe, você era super bem visto, todo mundo gostava de você, agora, pô, você tá tu vai, se você metendo vai nisso. ficar rachado, evidentemente. Já teve gente de direita que falou, poxa, que decepção, poxa, eu gostava muito do teu trabalho, mas assim... Agora o cara deixou de gostar do seu trabalho porque você é de esquerda. Sabe? Imagina se eu for deixar falar Zeca Pagodinho agora, eu desgostei das suas músicas. Das suas músicas porque você gosta do Lula. Cara, sabe, o meu trabalho eu acho que sempre foi muito claro em relação, sabe, o que eu fazia, eu acho que eu fazia bem. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que parar de transformar a política num fla-flu, onde tudo pro meu time é pênalti e nada pro teu time é pênalti, entendeu? E também acho que a gente tem que entender que não é todo mundo que é de esquerda que é comunista e nem todo mundo que é de direita que é um golpe militar. Fascista. Não, claro, não tem nada a ver uma coisa com outra. Claro. Dá pra você ser assim, pô, economicamente aqui eu concordo com algumas pautas ali da esquerda, eu concordo com umas...
eu sou mais à direita, sou bem mais à direita do que à esquerda. Você bem mais à esquerda do que à direita. Agora, sim, mas tem eu não preciso achar que você quer transformar o Brasil num país comunista, você não precisa achar que eu quero transformar o Brasil num fascismo. Isso não existe. Não. Isso é uma loucura. Entendeu? Agora, algumas coisas eu acho que são objetivas. Por exemplo, você quer mais armas na rua? Se os bandidos tiverem a mesma quantidade que eles têm, quero. Cara, você acha que isso dá certo? Não. Porque nenhum lugar do mundo deu certo. Armar a população. Em nenhum lugar do mundo. Tem controvérsias, velho. Não tem não. Tem gente, por exemplo, o Bené tem um livro lá que mostra vários dados de lugares que melhoraram. Eu não sou a favor que as pessoas tenham arma, mas, veja bem, eu não quero que ninguém tenha arma. Sim. Ninguém tinha arma. Sim. Só exército e polícia. Sim. Aí você assistiu, não sei se você assistiu o Brasil Paralelo. Não. Eles têm um conteúdo muito bom. Sim. Independente de ser esquerda ou direita, é muito bom. E eles lançaram uma série agora que chama Entre Lobos. Eles entrevistaram todo mundo da galera do crime, né? Sim. Do crime que eu digo... Sim. Polícia. O Pimentel que fez, o Rodrigo Pimentel? Ele é um dos entrevistados. Cara, entrevistado. Ele entrevistaram as pessoas né, do lado de cá, né? Não os bandidos. O show, quando você vê os números, você cai de costas. Tipo, é coisa assim... que eu me lembro era, tipo, tem 50 mil armas na mão de bandido no Rio de Janeiro. Sim. 50 mil armas. Agora, se você pensar... pensar... no Rio ou no Brasil, não sei. Não, é coisa pra caralho, sim, agora, se você pensar, quando você abre a compra de uma arma pra mais gente, vai virar 500 mil. Ok, mas pelo menos você vai ter 400 mil pessoas de bem com... Não, 500 mil armas com os bandidos. Porque os bandidos estão comprando armas dessas pessoas. Ou estão roubando armas dessas pessoas. Pensa bem, vamos tentar uma coisa simples. Eu entro aqui com armado. E você tá armado. Várias pessoas entraram aqui armadas. Sim, mas assim... Pra dar entrevista. Eu tenho a iniciativa de estar com a arma na mão. Sim. Então, a minha chance de ganhar de você, ou de roubar a tua arma, ou até de te matar com medo que você me mate, que aconteceu agora recentemente com o médico, inclusive, mas né? isso não se resolve com o fim da impunidade? Não, cara, a gente tem uma taxa de resolução de homicídio ridiculamente 4%. Baixa no Brasil. Ridiculamente baixa no Brasil. No Rio, mundo, então, acho que é pior. Aqui é 4%. Quer dizer, praticamente a gente pode dizer que com essa polícia, com esse tipo de treinamento que eles têm... Mas não é só a polícia, a justiça solta todo mundo. Sim. Né? Isso aqui é uma brincadeira. Não. Você pode dizer, tudo que é um ecossistema, obviamente, mas o fato é que tá errado, tá errado. Que tá errado, não tá, tá melhor dizendo, que não está funcionando. Evidente. E não vai ser botando arma na mão das pessoas no meio da rua que isso vai melhorar. Não, também acho. A gente, inclusive, não tem o preparo psicológico acho. E nem educacional. A gente não está na Finlândia, onde tem muita gente que tem arma. Mas você compreende a cabeça do cara que olha e fala assim... Eu entendo que a sua lógica é a mesma que a minha, eu concordo inteiramente com você. Mas eu não consigo acreditar nesse cenário mais. Eu desisti. Eu não acredito mais. Infelizmente, eu já tô num ponto que eu acho que... Eu já olho, cara, eu já sou um cara mais assim... Eu saio aqui no Rio de Janeiro, a gente mora na Barra, você sabe disso? Aí você senta numa mesa com 2 milicianos na mesa do seu lado, com a família, com os filhos. Você nem sabe o cara é miliciano. Mas tem cara. Aí alguém vem e te conta, né? Aí tem outro ali que mandou matar não sei quem, o outro ali que não sei quem, o outro tá com a tornozeleira, tudo no mesmo restaurante que você. Aí tu sabe que o policial vai lá, entra num confronto com a polícia, aí você tem que ver um repórter que nem a do UOL lá esses dias entrevistando o Tarcísio falando: então, Tarcísio, quer dizer que se o bandido apontar uma arma pro policial, o policial deve atirar pra matar, Tarcísio? Obviedade. Você queria que ele fizesse o quê, o cacete? É. O cara apontou uma arma pra você, ele é bandido, ele vai matar você. Você quer que ele faça o quê? Dar flor, assim, dar um livro? Não. Porra. Então, se vira uma discussão maluca isso, né? Sim, mas dito isso, certas operações que estão sendo feitas no Rio de Janeiro agora têm um lado eleitoreiro danado. Do Cláudio Castro? Do Cláudio Castro. As chacinas, porque são chacinas, 20 e tantos mortos, não sei o quê. Sabe, de certa maneira, o que é uma boa operação policial? Gente, vamos dizer, todo mundo vê filme. Mas por que é uma chacina? O que é uma boa operação policial? Você prende muitos, alguns se ferem e alguns serão mortos. Alguns. No Rio é o contrário. Muitos mortos, quase nada de ferido e quase nada de preso. Mas é porque os caras estão... esquisitos. Mas, Marcos, assim, de verdade, eu já tive muito essa dúvida. Aí eu conheci alguns chefes de polícia. O Turnovski que teve aqui outro dia. Sim. Ele foi chefe da Polícia Civil e tal. Ele tava me falando, ele falou: Rica, olha só, não é que a gente entra num ambiente que nem a gente imagina chegar. Nós vamos chegar num lugar, vão ter 50 bandidos e 6 ou 7 vão estar de segurança armados. Os 50 têm fuzil, viram pra você e atiram. Sim. Não é uma parada... Não, claro, claro. É uma loucura o que tá acontecendo. Os caras estão armados pra caralho. Idealmente, o policial, claro, todo mundo se renderia. Mas não é mais uma coisa que um outro tem. Todos têm e tem fuzil. Pô, os caras não estavam com arma pra derrubar helicóptero, show. Pelo amor de Deus, cara.
Olha, onde é que esses caras compraram essa merda? Aliás, isso era um papel de... Como é que essas armas chegam ao Rio Caralho! de Janeiro? Né? O Rio de Janeiro não está grudado no Paraguai, não está grudado na Bolívia. Tem um caminho, né? Tem um caminho. Né? Porra! Dizer, isso é papel de quê? Polícia Federal? Exército? E aí... Tudo bem, que segurar a nossa fronteira... parte do problema Tudo do bem, Rio. para segurar a nossa fronteira a gente já tem que ter metade da população. Não. Isso é impossível. Mas, porra... Por isso que eu acho que o gargalo, na verdade, são as estradas que chegam no Rio de Janeiro. Sim. Ou que chegam... Querido, por que São Paulo tem um nível de criminalidade mais baixo? Porque tem uma facção. E não tem milícia, pelo menos não tem milícia ainda do jeito que está. Né? Então, querido, agora, tem um momento... A desilusão que você tem, isso não tem mais jeito, eu acho que é a desilusão que esse pessoal bandido e o pessoal milícia quer. Mas você não tem mais. essa desilusão? Não, eu acho que tem jeito. Você acredita? Eu acho que tem jeito. Pô, queria tanto acreditar. Não, eu não acho que seja fácil, eu não acho que seja rápido, mas eu acho que a gente deixar pra lá... Não, deixa pra lá. É que eu acho que chega uma hora que chega na tua cabeça assim, fala, bom, vem cá, olha só, eu tenho 43 anos, eu vou viver mais 20, 25 anos, sei lá eu. Então foi o seguinte, eu vou ver o Brasil funcionar? Não. Eu vou ver esses bandidos? Não vou ver. Não vou ver nada disso acontecer. Tenho filho? Não tenho. Então foi o seguinte, eu queria ter uma arma então pra me proteger. Porque pra mim, na minha situação é mais fácil. Entendeu? Eu teria uma arma, andaria com ela no trânsito. Não é isso. Mas assim, por exemplo, o cara que mora no campo, que tem uma fazenda, um terreno. Pô, esse eu acho que é o exemplo. Esse eu acho que é o exemplo único que você pode considerar assim, essa pessoa é vulnerável. Muito. Porque ela, para ligar para uma policial, até o cara chegar lá... É foda. Não, é foda. Mas eu tô falando, hoje o Brasil é majoritariamente urbano. Então a gente não está falando dessa pessoa como para você transformar uma lei nisso aí. Quer dizer, eu acho que as leis que existiam já permitiam que essas pessoas tivessem. Por modinha. Pode ser, mas eu tô falando eu sou de direita, vou comprar arma. Mas pensa bem o seguinte... O próprio símbolo da política do Bolsonaro, quando ele se apresenta e faz o negócio da arma e não sei o que... Você acha que isso é legal? Eu não acho isso legal. Eu falo assim, como sociedade, como lugar onde eu quero morar, como mundo que eu quero morar, eu não acho isso legal. Também não acho. Porque eu não acho que você está estimulando a coisa boa. Porque quando você tem o teu filho pequeno, o que você quer? Que ele estude, que ele aprenda, que os livros sejam a arma dele, né? Que os livros sejam as coisas que melhoram a vida dele. Mas você não acha que é uma resposta? Tipo assim, eu tava conversando isso essa semana com alguém da polícia. Eu falei assim, porra, hoje se eu quero ser governador, se eu quero ser prefeito, presidente, qualquer porra que eu quiser ser, o meu discurso é muito simples, irmão. Eu vou na televisão e falo assim, vou pegar vagabundo, vou pegar bandido, dá nome. Sabe aquele miliciano tal, eu vou matar. Meu irmão, tu vai ganhar a eleição. Sabe por quê? Porque o pânico 01 do brasileiro hoje é essa porra, é segurança. Sim, isso há muito tempo. E aí eu acho que aqui vem a coisa do, eu sou militar, hein? Comigo não tem, hein? Sim, mas aí e aí o brasileiro fica. É eleitoral. Pode ser eleitoral, mas aí aí é que você fala, a crítica da imprensa. Na prática, o cara ficou 28 anos no Congresso. 28 representando o Rio de Janeiro. Sim. Qual foi a melhora que o Bolsonaro empurrou, influenciou, vamos dizer que ele não definiu porque ele não era governador, a segurança no Rio de Janeiro? Zero. Sim, sem dúvida. Zero. Pelo contrário, o que a gente viu, o quê? Ele e a família dele, de certa maneira, com uma incômoda proximidade com milicianos. E real. O caso o Adriano da Nóbrega, o Queiroz, sabe? Gente... E a milícia, gente, a milícia é bandida. Que no caso do miliciano é que eles, pelo menos o que eu ouvi deles não dos Bolsonaro, dos policiais. Foi assim, claro que o Bolsonaro e a família dele conhecem miliciano. Eu falei assim, porque ele falou, cara, porque todo miliciano tem um policial envolvido. Sim. Se eles são ligados à polícia, eles conhecem os caras. Exatamente. Eu falei assim, mas você acha que eles têm? Ele falou assim, cara, o que tem, o que não tem, são outros 500. Mas assim, conhecer, ele falou, cara, ele é da polícia. Qualquer merda que tiver errado na polícia, eles têm conhecimento das pessoas. Uma coisa é ser inevitável, outra coisa é ser estimulado. Ele se orgulha dessa relação. Ele não fala, olha, o cara é meu vizinho, mas enfim, eu não posso proibir o meu vizinho de morar ali, entendeu? Né? Ele tá o tempo inteiro em combate, né? Isso é ruim, gente. Ruim, não é o mundo que a gente quer viver. Porque o cara que tá armado, ou o cara que preza a força, ele esquece que ele tem filho pequeno, ele esquece que ele tem a mulher, ele esquece que tem os pais idosos. Essas pessoas são vítimas da lógica da força. Porque homem é homem. Homem, pô, a gente pode brigar aqui, podemos brigar. Tu é maior do que eu, mas podemos brigar. Mas, pô, a tua mulher não vai brigar contigo. Sabe? Os teus filhos não vão brigar comigo. Então é uma loucura a gente estimular uma sociedade onde a violência vire uma maneira de viver. E é isso que a gente está fazendo. Mas por outro lado, o Bolsonaro estimula. Eu entendo. Isso é ruim. Eu também acho. Acho que partindo do principal figura política do país é ruim.
Mas você não acha eleitoreiro? Tipo assim, é uma coisa assim, ó. As pessoas estão com o saco na lua da violência, eu vou mostrar que eu sou intolerante, que você precisa... Porque o Witzel, quando entrou, o Witzel, ninguém sabia. O cara da quinta-feira tá abraçado com o Bolsonaro, domingo ele é eleito. Agora, depois daquela atirar cena na lá, cabecinha, depois daquela cena aí comemorando a ponte lá. Aí eu falei, e quebrar a placa da Marielle e você ser eleito. E você vê esse Gabriel Monteiro agora, sabe? O cara fez o que fez com as garotas. O cara que quebrou a placa da Marielle, o Rodrigo, ele veio aqui, semana passada. Sei. E ele explicou essa história. Eu falei, pô, cara, que isso, quebrou a placa lá, o que houve? Pô, tu se arrepende? Aí ele falou assim, não, cara, olha só, não tem nada contra a Marielle. Eu peguei a placa porque as pessoas resolveram colocar a placa em cima do nome das ruas da cidade. Colocaram em algumas ruas da cidade as placas. E nós fomos lá uma vez e falamos, gente, não pode sobrepor a rua, porque a rua tem um nome, as pessoas, né? Sim. Não, mas é homenagem às pessoas. Sim, cara, mas isso aqui não tá certo, isso aqui é... E aí na terceira vez que nós fomos, a gente, no meio de um negócio lá, a gente tirou a placa e quebrou, falou, porra, não pode. Mas não era um ato, ele dizendo, né? Que não era um ato contra a Marielle, que não, também não faz nem sentido. Digamos assim, mas essa história eu não conheço. Foi o que ele me contou aqui. Eu, como também, não, eu só tenho a foto. Acreditamos, né? Assim como você, eu vi a foto. E o uso da foto, né? E até esse personagem, recentemente eu estava no sábado na Tijuca, era encontrar com o Freixo, ele fazia campanha, e ele veio com 20 caras enormes, nenhum deles com nada na camisa, nada, nenhuma bandeirinha. Eles não estavam fazendo campanha, eles estavam ali para torrar o saco do Freixo. Você estava na briga do Freixo? E olha só a curiosidade. Ele veio aqui no dia seguinte, na segunda-feira seguinte. Olha só a curiosidade. Quando eu cheguei no metrô, encontrei um cara que estava comigo, etc e tal, fui mandando, eu vi um grupo de gente lá, deve ser lá. E era o grupo dele. Quando eu cheguei perto, um cara desses enormes veio pra mim, beleza, tudo bem, você tá com o Freixo, né? Eu falei, não é aqui não, é lá do outro lado. Esse cara era uma pessoa normal, que não estava recebendo dinheiro pra ligar o fora Freixo ou o xingamento. Ali quando a gente começou a andar pela feirinha pra conversar com as pessoas, aí esse pessoal todo veio exatamente para fazer a quizumba que eles queriam, né? Para transformar em confusão. Ele já contou aqui, ameaçar a violência. Começou a xingar ele. Não foi, eu estava do lado. Desculpa, eu sou jornalista, eu tenho uma credibilidade. Inclusive, é o seguinte, eu estava no final do negócio do Freixo e eles estavam andando atrás, então eu estava do lado deles. Mas quem xingou quem? Eles começaram a xingar. Porque um cara, pessoal do Freixo, falou, uma hora falou, Lula, Freixo, só isso, Lula, Freixo. E aí eles começaram a xingar. Eles foram pra lá pra isso. Até você nota pelo seguinte, não tinha nenhuma mulher, nenhum idoso, nenhuma criança. Eles não estavam fazendo campanha ali. Eles estavam fazendo... Eles falaram que eles estavam indo pra um lugar, que eles estavam passando por lá, ele não falou. Não estavam passando, eles se reuniram na porta do metrô. Ele falou que eles marcaram ali como ponto de encontro pra ir pra uma reunião. E quando a gente foi andar na pracinha, eles foram andando atrás. Olha, mentira pra causar tumulto. Não, eu entendo até que do ponto de vista eleitoreiro, isso rende pra ele, né? Como a placa da Marielle rendeu, isso também rendeu para o Rodrigo. Mas o que o Freixo estava fazendo lá? Campanha. Conversar com as pessoas. Como não pode fazer campanha? Claro que pode fazer campanha. Conversar com as pessoas na rua é o que político faz. Pode fazer sim. Mas preca enquanto... Não, isso pode. Isso pode. O que você não pode falar é o seguinte, o meu número é tal. Isso não pode falar. Você pode falar, eu sou pré-candidato. Isso você pode falar. Não, porque eu vou te falar que isso é uma viadagem chata pra cacete, meu. O cara fica sem... todo mundo sabe que o cara é candidato. Aí o cara tem que falar, até o dia tal eu tenho que falar que sou pré-candidato. Pô, meu irmão, para de ser chato. Deixa mas enfim, mas era a regra e todo mundo jogava nessa regra, entendeu? E esse cara tava querendo, digamos assim, para as redes sociais dele, essa coisa do confronto e da agressividade vale. Que é importante, porque muita gente bolsonarista gosta dessa coisa da agressividade e da violência. Isso é ruim. Eu não acredito que essa pessoa prefira descer do andar dele no prédio, na frente da casa dele, ter esse clima. Levar os filhos na escola e na porta da escola ter esse clima. Isso não é mundo para se viver, entendeu? Agora, eu acho que esse tema segurança, a esquerda é um pouco culpada. Ao abdicar de falar de segurança e só falar de direitos humanos, porque quem mais sofre com falta de segurança é o pobre. É o pobre que mora no lugar mais inseguro. Então, eu acho o sistema de segurança, eu participei até de um podcast com um cara que é o Sargento Sacramento. Sim, que é um cara de direita, é candidato, deputado estadual, etc e tal. E eu acho super legal, Quem não é a favor da polícia, gente? Por hora que o bicho pega, você liga pra quem? Pelo amor de Deus, você liga pra polícia, pô. Até que o Batman atenda é polícia, né, irmão? Agora, claro que há polícias e polícias. Há polícias boas e polícias más. Tem jornalista bom e muito. Claro, tudo. Agora,
esse é um assunto que a gente precisa conversar. Num lugar violento como o Rio de Janeiro e como o Brasil, como a polícia trabalha e de que maneira e quais são os valores. Eu acho que esse negócio da câmera super legal. Você vê em São Paulo. Passaram a usar a câmera, diminuiu o número de mortes. Mudou a situação? Não mudou a situação. Claro que tem policial que se aproveita do fato de ser policial para matar. Claro que sim. É inegável. Mas eu vou te falar também, cara, porque os caras ganham o risco que esses caras correm. No final das contas, tem muito mais policial bom se fudendo do que policial ruim fazendo merda. E por isso que eu acho que muita arma é péssimo pra polícia. Porque a quantidade de arma vai aumentar muito e quem mais, no final das contas, está ali na frente da batalha é o policial. Também acho. Então, mas a gente sabe, eu acho que eu convenci o site do Sacramento disso, que a maior roubada era pra eles. Eu também acho ruim ter arma, mas a gente tem que ter... A gente precisava que alguém fizesse alguma proposta de fato para desarmar também os bandidos. Sim, claro. Porque mas só a população a gente fica vulnerável. Não tem dúvida. Mas eu acho que hoje o Rio de Janeiro é mais dominado pela milícia do que pelos bandidos, em termos de áreas, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente precisa desarmar as pessoas. Eu acho que realmente voltar essa coisa... dos bicheiros, né, cara? Não fazia mal para ninguém. Não, se você comparar entre os males, era um mal menor. Sim, porque quando ele se mata entre eles. Foda-se aí, meu. Não, e é dessas coisas... Se você pensar no mundo da gente, eu acho que ninguém vai resolver nada. Claro. A gente vai transformar um problema grande num problema menor. Isso é possível. Isso a gente pode conseguir. Entendeu? Em relação à violência, em relação à educação, em relação à saúde, tudo isso eu acho que é avançar. E isso vale para a escolha de político. Sim. Eu falo sempre, Jesus Cristo não é candidato. Então, se Jesus Cristo não é candidato, todo mundo vai ter coisas boas e coisas não tão boas. Não, e se fosse, ia ter problema, porque, por exemplo, eu sou ateu, como é que eu vou votar no Jesus Cristo? Eu já não ia acreditar. Já ia dar merda. Sim, mas cara, Jesus Cristo falava, ele era pobre, falava para os pobres. E uma das coisas que eu acho assim que o Bolsonaro, para mim, tem problemas que eu acho muito graves. Um cara que defende tortura, ele... Gente, Jesus Cristo... não precisava falar essas coisas. Jesus Cristo foi torturado. A cruz, para os romanos, era um instrumento de tortura, não era um instrumento para matar. Matar, você enfia a espada no sujeito e matou. A cruz era um instrumento de tortura. Como é que você pode ser cristão e defender tortura? Você sabe que eu entendo a cabeça do Bolsonaro funcionar assim pela doutrina militar. Ele está falando de um chefe, na cabeça deles lá não havia tortura, ele estava representando o país, ele estava defendendo a pátria do comunismo. Então, assim, eu entendo a lavagem. O que eu não entendo é falar assim, Bolsonaro, não fala essa porra, guarda pra você. Tu só vai arrumar problema falando isso. Dessas coisas. Eu acho que a gente tem duas maneiras de pensar em Bolsonaro. Você tem maneira de pensar como funcionou o governo dele ou não funcionou. E aí ele fala, não, a economia não funcionou, a pandemia não funcionou. Em termos de educação, ciência e tecnologia, ele tirou dinheiro. A Amazônia, então, é um caos. Então, não, realmente, em termos de competência, desculpa, você teve sua chance, você não mandou bem. Isso é uma maneira de pensar, que eu acho já suficiente. Mas eu acho que existe a outra maneira de pensar. O cara que defende tortura, desculpa, mas sentar na minha mesa não vai ficar. Um cara que fala, não, eu tive 4 filhos homens, aí eu fraquejei e tive uma filha. Que porra é essa? Que isso? Não, eu prefiro ter um filho morto do que um filho gay. Aí eu falo, um filho meu não casaria com uma negra que ele foi bem educado. O cara é racista, é homofóbico. Sabe, gente, desculpa, mas essa pessoa, eu não acho a pessoa legal. Não acho a pessoa legal. E acho que a maioria dos brasileiros não acha legal isso que o cara faz, entendeu? Eu tenho uma ponderação para fazer em relação a isso. Eu sempre digo o seguinte, eu compreendo qualquer pessoa que fale, porra, não suporto o Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, não gosto. Ele dá motivo. Sim. Não, ele dá motivo. Ele gosta de gerar o me ame ou me odeie. Ele gosta, ele sabe disso. Que é uma tática. É uma tática, exatamente. Ele cria em você essa possibilidade de você odiar ele ou de você adorar ele. Sim. Ele cria isso. Mas eu tenho dificuldade de ver da onde você adora essa pessoa. Quem é você para adorar uma pessoa racista, contra mulher, contra gay e a favor de tortura? Eu acho que esse cara... Como? Eu acho que o Bolsonaro, ele tem... amigos ruins, um passado que não tem nada que o engrandeça politicamente, mas ele tem os inimigos certos. Os inimigos do Bolsonaro são do caralho. Quando você vê quem são os inimigos, porra, meu inimigo quem é? É o PT, é o Lula, é o bandido, é o cara que defende o bandido, é a Globo, é esse, aquele, o pessoal começa a olhar e fala, eita, calma aí, os inimigos desse cara são o mesmo que os meus. A identificação é com o inimigo. O Bolsonaro, ele joga o jogo do inimigo.
E inteligente, não sei se é... Não. Mas ele pega, ele vê o que a população tem um pé atrás e fala assim, eu vou dar nesse cara. Quando ele pega da classe artística e dá na classe artística, ele fala, tudo bem, vai ter um monte de artista chorando. Só que eu vou botar aqui na mesa e vou dizer, o senhor recebeu 5 milhões da Lei Rouanet pra fazer um show, por que você recebeu essa porra? E aí você começa a gerar na população, epa, será que esses caras estão realmente reclamando por causa de ideologia ou será que eles estão reclamando por causa de dinheiro? Começa a gerar uma dúvida nas pessoas. Eu já fui então o Bolsonaro cria os Eu participei os no podcast, certos. às vezes as pessoas falam que entrou em política, tá chateado. Eu saí da Globo, eu pedi demissão da Globo. Não, você não é afetado por isso. Não, queria. Então, achar que eu saí da Globo para ganhar dinheiro na política, você tá maluco. Não, esquece. Sabe? Um processinho de doido. Não, e outra coisa, então, você sair da Globo no ano de Copa do Mundo, cara, você tem que ter um propósito muito maior. Porque, porra, cara, eu no teu lugar... Agora, se o Brasil... Já te falei essa porra, não. Se o Brasil ganhar a Copa sem você lá, tu não me volta nessa porra, não. Eu já ganhei 2 Copas presentes, pô. 94 eu tava lá. Porque seu pé gelado, 2002 eu tava lá, no estádio, torcendo, fazendo reportagem, enfim. Não tenho... Se o Brasil ganhar a Copa, vai dar uma doidinha? Cara, não, de verdade não. Nem um pouquinho de olhar e falar, puta merda. Não, porque eu acho muito legal, sempre achei, mesmo estando fora, a festa que é no Rio e no Brasil. E sabe que o Thiago Leifert me convenceu dessa merda? É muito legal. Sabe, pô, você tá com teus amigos, com a tua família, você tá pulando com gente que você... Claro que você gosta das pessoas que você trabalha, sim. Mas é diferente que você tá com a tua irmã, que você tá com a tua mãe, que você tá com teus amigos. É diferente, pô, você tá tomando cerveja junto, todo mundo assistindo um jogo de futebol. É uma coisa que você não tem como repórter quando você tá lá, entendeu? A gente tava discutindo lá no 3 na Área, que é o programa que eu faço com o Thiago e o Clear, a gente tava discutindo, falando assim, pô, não, vamos pra Copa, vamos fechar. Aí tem um monte de patrocinador, porque o Thiago é um... Pô, Thiago avião. É um canhão, né? Então chove patrocinador lá querendo fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o que, a gente já não sabe nem como controlar. Você, peraí, cara, você fala com o Thiago, você fala com o comercial, você não queremos. Só que os caras são muito megalomaníacos, eles querem fazer coisas com o Thiago muito grandes. Sim. E o Thiago tá com um problema fudido em casa. Sim. Porra, irmão. Claro. Então não dá pra você chegar pro Thiago. A prioridade é a filha. Não tem como você chegar e falar, Thiago, nós vamos te mandar pro Catar. O Thiago fala assim, meu irmão, vai te catar. Você vai pro Catar agora, pô. Sai de casa. Aí vem a história, não, então vou fazer o seguinte, então manda o Rico Clear, você faz daqui e tal, não sei o quê. E aí, eu falei assim, não, legal, eu acho que eu quero ir. Aí o Thiago falou assim, ô Rico, você não gosta de ser repórter, eu não gosto de fazer reportagem. Sim. Você tem bar de pagode no Rio de Janeiro. A Copa é aqui, cara. A Copa lá, não tem Copa lá, irmão. Tem ainda mais o Catar. Caro pra caralho, não pode fazer porra nenhuma. Umas 8 ou 9 vezes ao Catar. Eu penso bem aquele ali. Pô, tem medo de apertar a mão de uma mulher, meu irmão. Não toque. Não toque. Porra. Medo não toque. Não imagina se isso. A mulher te dá mole e você fala, não. Ela não. E a cervejinha? Onde que eu vou tomar essa cervejinha? Porra, eu falei, cara, o Thiago tem razão. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, junta a tua galera no teu boteco e vai assistir o Brasil ser campeão. Não, eu tô na seguinte situação. Eu tô achando muito legal fazer campanha. Querer conhecer gente que eu jamais conheceria. Apesar de ser repórter, você conhece muita gente diferente, mas na política eu tô conhecendo muito legal. Gente muito altruísta, querendo fazer o bem. Tem gente muito interessante. Tem gente boa na política, tem gente muito legal. No mundo tem, sabe? Querendo melhorar a vida da gente. Agora, eu acho que eu preciso mais ou menos de um Maracanã lotado, votando em mim. O que, porra, caramba, o Maracanã é gente pra caramba. Você tá na memória afetiva de todo mundo. Eu não sei. Até por quem começa no esporte, como eu comecei, o já ganhou, é a primeira coisa. Não, já ganhou não, mas você consegue. Entendeu? Cara. Então, tomara que eu consiga. Agora, se eu não conseguir, é outubro. A Copa é em novembro. Ih, caralho, lá vai ele com o pé frio dele pro Catar. Puta merda. Pô, eu não sou pé frio. Cobri Tóquio 2 vezes. Peraí, São Paulo foi campeão mundial, você tava 93, lá? eu tava lá. É quente pra caralho. É quente. Porra. Eu só fui outra vez. Internacional em 2006, eu tava lá. Olha aí. Internacional campeão. Então, as 2 vezes que eu fui, o Brasil ganhou. Agora, na Copa foram 3 finais. Na França a gente perdeu. Mas você tem uma teoria sobre a Copa de 98 que as pessoas... Cada um inventa uma coisa. Eu que fiz a reportagem pro Nacional no dia seguinte, né? Eu que fui na clínica. Teoria? Cara, sabe aquela coisa de você... Efeitos colaterais de remédios que você fala, esse traço não vai dar ninguém? Deu. O Ronaldo estava, de fato, recebendo anestesia, problema que ele estava no joelho, ele estava tomando vários remédios, e deu aquela ziquezira na hora errada. Agora, não existe teoria de conspiração, não existe nada, que isso é uma bobagem total, entendeu? E o Ronaldo chegou 50 minutos antes do jogo começar no vestiário dizendo, eu quero jogar. Não tem nenhum exame, não deu nada. Agora, a médica, uma médica que eu falei com ela, falou, olha, é que nem uma grávida que desmaia.
gravidez não é doença. Mas ela desmaiou, tá um momento ali que o corpo sentiu que não estava bem. Não era para ele ter jogado. Agora, pensa bem, do ponto de vista até do Zagallo. Eu entendo o Zagallo pra caralho. Porra, o cara... O melhor jogador do mundo. Cara, 2 vezes melhor do mundo. O cara quer jogar. Tu vai falar, não, fica não, aqui. E ainda com o boletim médico falando assim, dizendo, olha, não tô com nada. Porra, vai jogar. Sabe? Foi um puta azar, entendeu? Nosso, do Ronaldo... O Elias Awad, meu padrinho Elias Awad, você deve ter sim. com ele muitas vezes. Ele fala pra mim, cara, eu tava perto da porta do vestiário. Houve uma discussão, claro, entre eles, né? Sim. Leonardo com o Edmundo, com o Dunga. De vai jogar, não vai jogar, o que faz, o que não faz. O Edmundo, a gente conhece o Edmundo, né? O Edmundo, quando alguém chegou pra ele faltando 40 minutos pro jogo, falando, me devolve a camisa. Pô, se a gente conhecendo o Raimundo, deu merda ali. Ele deve ter dado um xilique pra porra. Claro. E assim, todo aquele ambiente gerou, obviamente, um Brasil em campo contra também uma França que jogou pra caralho. Não, 3-0, gente, foi barato. Sim. Porque aquele Guivarchy e o Dugarry, que eram os centroavantes deles, perderam um gol com a bola dominada na frente do Tafarel. E hoje a gente tem dimensão, porque na época o Thierry Henry a gente não sabia quem era. Sim, e ele não jogou a final. Então, o Zidane a gente sabia. Sabia. A gente sabia que era. Zidane, mas era só ele que a gente sabia. Nunca fazia gol de cabeça, o cara faz 2 gols de cabeça. Tem o acaso do acaso, é foda. É fogo. É o 7-1, tem dia que acontece. Coisa que futebol é... São Paulo não tomou de 7 do Vasco um dia num jogo que nunca aconteceu? Esse jogo aí tem, né? Eu não tenho nenhuma memória desse jogo. Mas ele tá lá nos livros. Existe. Eu acho que existe, sei lá, tá lá falando. Não, o São Paulo tomou de 7 da Portuguesa, porra. Tomar de 7 da Portuguesa é foda. Tem um esforço pra perder de 7. Cara, o papo com você é foda, porque é bom, vai fluindo. Eu vou passando por cima das perguntas que eu mesmo já fiz. Agora eu tenho que olhar as que eu tinha aqui que eu não fiz. Porque eu fui fazendo sem olhar aqui. Fica lá. Qual a pior preparação que você viu pro Brasil numa Copa do Mundo? A pior? Olha, eu acho que 2006... Todo mundo fala isso, né? Foi grave. Porque, agora, o que aconteceu? 2006, eu estava em Londres na época, então eu fazia todos os amistosos da seleção, etc e tal. E ali houve um momento que todo mundo meio que ficou doidão, achando que era possível ganhar uma Copa do Mundo jogando com Kaká, Adriano, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Por quê? 4 caras que não marcam. É impossível jogar futebol a sério com 4 jogadores que não marcam. A gente apostou muito na genialidade. Exatamente. Joga lá que eles vão resolver. Eles vão resolver. Não existe isso, gente. Não existe isso. Sabe? Futebol de alto nível, você tem que atacar, mas você tem que defender também. Se você tem 4 caras que não defendem, vai dar ruim. E foi o que aconteceu. Por mais talentosos. Entendeu? Por mais talentosos que seja. Houve erro de preparação? Houve, mas eu acho que o Parreira não teve momento ali. A verdade, você chegava para fazer um jogo de seleção naquela época, parecia que era um grupo de rock and roll. Era multidão na porta de hotel. Era uma coisa assim impressionante. Eu me lembro que tinha transmissão ao vivo dos treinos. Dos treinos, então quer dizer que o adversário pode ver o treino do Brasil? Porra! Não, Vegas, aquela coisa lá na Suíça. Foi um momento, eu acho, que se delirou. Por que se delirou também? Você ganha 94, chega na final 98 e ganha 2002, quer dizer, na história da seleção brasileira, nunca se teve 3 finais em 3 Copas seguidas. Não, né? Foi um grande momento. Foi um grande momento. Aí você chega em 2006... E ganha, fudeu. E faz aquela Copa das Confederações maravilhosa. Na verdade, a final foi maravilhosa contra a Argentina. Esquece que o Brasil... A Copa das Confederações, ela é o prenúncio de uma cagada pra nós. Exatamente. Não, eu falo Toda isso. Vez que a gente ganha a Copa das Confederações, a gente se Ainda bem que acabou essa merda. Graças a Deus. Porque realmente engana a gente. Um ano antes é muita coisa em futebol. Aí você acha que você tá bem, mas as seleções europeias não estão nem aí pra Copa das Confederações. Nunca se importaram. Aí a gente ganha, fica todo animadinho. Aí vem a Nike fazendo aquele anúncio da gente fazendo embaixadinha. Gente, futebol não é embaixadinha. Futebol é outra coisa. É isso que é ruim. Entendeu? Deveria ser, porra. Era mais legal. Sim, mas aí dá a impressão de que a gente, com a nossa habilidade, a gente vai ganhar tudo. Não dá mais. Não é mais isso. Não é mais isso. Né? Aí, realmente não. Se tem uma coisa que futebol não é mais, é técnica. É outra parada. Qual o seu grande momento da sua carreira, se você tivesse que escolher? Cara, a cobertura mais, assim, que mais me tocou foi a do primeiro tsunami, né? 250 mil mortos, né? A gente foi... 250 mil mortos. Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, o nível de destruição, o nível de sofrimento, o nível de horror que eu vi, né? E é um troço assim... E você é um cara sensível a isso? Muito. Ou você consegue ser aquele repórter frio que chega, cobre... Não, você chora e se fode todo. Eu me emociono.
Agora, é claro que você não pode, né? Não, no ar não, mas... No ar não, e dessas coisas, mas assim... Eu sou, digamos, nas semanas, quando a gente voltou para Londres, depois eu fiquei mal, dormindo mal, lembrando demais, não sei o que, uma coisa assim... Te choca muito, porque não são só os mortos, são os feridos, são as pessoas das famílias que perdem. Claro. Quer dizer, então eu sempre achei muito importante nas coberturas falar dos vivos, né? Porque os mortos foram, mas morreu, entendeu? Mas assim... Tá sentindo mais nada agora. O que é você ter que cuidar de um irmão que perdeu a perna e para sempre vai ser depender de você? Pobres, né? Cara, regiões pobres, é uma coisa assim... Então foi uma coisa que me tocou muito e foi uma coisa muito marcante no mundo na época, né? E era só eu e o cinegrafista Sérgio Guios, assim, foi muito cansativo, a gente dormia pouquíssimo, era uma internet muito ruim na época, né? Não era veloz como agora. Hoje então, a gente tem dificuldade. Você mandar o material com aquela velocidade era difícil, mas assim, foi uma que mais me tocou. Mas assim, claro, as guerras foram importantes, as Copas foram importantes, as Olimpíadas, adoro Olimpíadas. Você acha as guerras mais impactantes para você do que as Copas e as Olimpíadas? Não, quer dizer... Uma coisa, dessas coisas. É claro que quando você está numa guerra, você tem uma coisa assim, você ouve melhor, você vê melhor, você pensa melhor, como se os teus sentidos todos tivessem no botão a 100%. Porque até para sobrevivência. Sim, porque você precisa estar prestando uma atenção enorme. Então aquelas memórias daquilo ali ficam marcadas na tua cabeça de uma maneira que hoje, as minhas 10 Olimpíadas, eu não consigo lembrar de tantas coisas como talvez eu lembre tão nitidamente das guerras, entendeu? A Guerra da Síria, por exemplo, que é o nível de destruição que a Síria está, né? E é uma coisa, troço assim, parece bomba nuclear, certos bairros. É um troço assim, de uma tristeza, um campo de refugiado, o sofrimento. Você imagina você morar anos numa tenda? Anos. Não esquece. Sabe, um troço assim... Eu sou o tipo do cara que é muito triste. É muito viver triste. Uma vida dessa daí, eu prefiro não viver. Isso é horroroso. E criança, né? Que não tem escola direito, não tem nada assim. Sabe que tá anos fudido, e anos e anos. E você não sabe nem quando vai acabar. Sabe? É muito horror. Então, agora, Olimpíada e Copa é alegria, né? Então, o esporte te traz essa coisa bonita, mágica, né? Desse brinquedo maravilhoso que é o esporte. Você estava no recorde dos 100 metros do... Do Bolt? Não. Do Usain Bolt? Caralho, o cara que ganhou uma porrada de... O Carl Lewis? Tá, eu assisti todos os Carl Lewis. Você tava lá no dia? Tava. A minha primeira Olimpíada foi em 84. Mais. O Bolt era mais. Porque o Bolt mudou o paradigma do físico. Todo cara muito alto, em geral, é meio desengonçado. Né? Quando você joga bola, você nota nisso. Naquele altão, em geral, ele não é bom de futebol. Aí ó, que é o único que jogou bola foi o João. Exatamente, só o Sócrates. Mas é muito raro. E nos 100 metros também, essa coisa que o cara tinha que partir. E o Bolt quebra isso, porque aí, como ele é muito alto, a passada dele é maior. Né? Ele dá 3 passadas a menos do que os outros para chegar no final dos 100 metros. Então, um cara super rápido, super coordenado. Agora, se você quiser bater o recorde dele, você tem que ter lá, você usou em 90 e tal. Eu ver ele correr, né? E a impressão que eu tinha, cara, a gente tava no camarote, tava Márcio Kinley, Thiago Lacerda e tal. E a gente, na hora que ele fez lá a corrida, a gente olhava e falava, cara, e pior que ele fez zoando, tipo assim, ele não fez o máximo. Não, é porque ele começa a olhar pro lado. Ele nota que ele é um showman, né? Ele não está se fudendo pra fazer aquilo. Não, pra fazer aquilo, não. É muito assustador, ele não tá a mil. Não tá. A impressão que você tem é que ele sempre teve reservado mais um pedacinho de recorde que eu não gastei. Se precisasse, né? Se precisasse. Que loucura, porque ele não chega, claro. Não tem. A chegada dele tá numa boa. É muito assustador isso. Uma simpatia, você sente até... Né? Isso aí é... Eu fiz o Michael Phelps, em Pequim, as 8 medalhas dele. Aí você vê o cara... Agora você vê que o esporte se especializou. Se você quer bater um recorde do Michael Phelps, você tem que ser grande, você tem que ter um mãozão, você tem que ter um pezão. Se você não tiver, você não vai chegar. O que é ruim, né? É ruim. Mas é que a cada vez que você vai chegando, quebrando um recorde, você precisa da perfeição. E a perfeição física para aquele recorde tem um tamanho, digamos assim. Sim. Você está para virar político, então eu preciso te fazer essa pergunta que eu acho que é muito importante. Quais são os seus valores inegociáveis? Democracia e transparência. Eu acho fundamental que a gente... Eu acho o seguinte, dinheiro e fama são venenos. Muito. Você tem que ter muito cuidado com isso. Então, para todo mundo que mexe com dinheiro, que assina alguma coisa, você tem que ter várias pessoas em volta que observem e que chequem se aquilo ali está sendo bem feito ou não. Para proteger a pessoa e proteger a sociedade. Então, quanto mais transparência, e aí essa coisa de 100 anos de sigilo do Bolsonaro, eu acho o fim da picada.
Eu acho que nada pode ter 100 anos de sigilo. A sociedade é nossa, o mundo é nosso. Ele é passageiro como presidente, como serão outros. Então, não tem essa coisa de 100 anos de sigilo. Mas vai entrar outro pra tirar o sigilo. Mas é dessas coisas. Por que fez, então? Sabe? Porque o Bolsonaro gosta de confusão, irmão. Ele gosta. Quando ele vier aqui, se ele vier aqui, eu vou falar pra ele, qual é o seu tesão em arrumar... criar confusão. Um sábado de manhã. Eu acho que o Bolsonaro acorda sábado de manhã. O que eu vou... Pô, dia bonito aqui, tá ok? Vou fuder tudo aqui. Pega o Twitter aí, abre aí. Porra, eu falo, caralho, Bolsonaro, sabadão, deixa nós em pau. Arruma confusão de não, vai. Né? Final de semana, pelo menos, espera pra segunda, né? Porque aí vem os militantes cegos. É que agora que você tá em rede social, daqui a pouco tu vai ver, daqui a pouco você já vai estar surtado. Irmão, já encontrei vem os cegos, e os caras começam a defender o indefensável, e os caras que batem começam a bater loucamente, esquecendo de que o que você tá defendendo também não é lá essas coisas. E fica uma guerra, você fica olhando e fala, meu Deus do céu, cara. Mas é o sujo batendo no mal lavado aqui, tá todo mundo cheio de razão pra caralho. Mas eu acho de verdade, essa coisa, a transparência e a democracia são as coisas assim, que se a gente tiver isso, a gente chega lá, entendeu? A gente tem as coisas principais, o Brasil eu acho que é um país maravilhoso, sabe? Eu acho que a gente tem pessoas incríveis aqui, muito talentosas de todas as áreas, e a gente tem jeito, entendeu? Mas a gente precisa realmente trazer mais gente do bem para a política. Eu acho que isso, e realmente quebrar essa noção de que política é uma coisa ruim, entendeu? Política é o bem de todos nós, entendeu? E eu acho que se a gente conseguir fazer isso, e obviamente não vai ser numa eleição, tem que ser um processo, mas eu queria, de certa maneira, representar um pouco isso que muita gente fala. Poxa, ninguém quer extremismo de nenhum lado, ninguém quer, sabe, xingamentos de nenhum lado. Isso eu acho que a maioria é assim. Também acho. Eu acho importante explicar, porque toda vez que vem alguém aqui de esquerda ou de direita, eu falo, gente, nem todo mundo de esquerda é comunista, todo mundo de direita significa ser fascista. Não? Claro. Peraí, cara. Existem pontos aí. O Ciro, por exemplo, é um cara que, ele não quer transformar o Brasil num país socialista, comunista. Não é disso. Não. O Biden é um cara considerado de esquerda e não nada disso. Não é. Porra. Não é, vale muito menos. Basta você ter um pouco de, né? Não, o Ciro é super preparado, é um cara que tem projeto muito bom, enfim. Olha que loucura, nós vamos entrar no outro aqui no 0 a 10 para fechar com o Marcos, mas olha que loucura, o argumento que você está usando para não votar no Ciro é um argumento que me tiraria a vontade de votar no Dávila. Porque eu quero votar no Dávila, o que eu mais me identifico politicamente é a ideia do Partido Novo. Sim. Aí eu falo, não, primeiro turno eu vou votar no Dávila, segundo turno eu vou votar no Bolsonaro, Sim. Eu não consigo acertar o Lula por ideal e pela questão da corrupção, pelas duas coisas. Sim. Eu falei, porra, aí tu tá me falando uma coisa que é uma coisa que eu brigo contra mim mesmo. Falar, então tá bom, não vai ter outra opção. Não, esquece, não vai ter outra opção. Pô, mas e se não vai ter? É isso, tá claro, tá decidido. Eu acho assim, escolher... Mas faz falta muito tempo, dava pra ter, né? Escolher entre duas coisas que não são os ideais. Como eu falei, Jesus Cristo não é candidato. Então, eu acho que sempre em política, eu sempre votei, sempre quis votar, existe o menos pior. Pode até estar distante. Não estou dizendo o ótimo, o bom. Não. A gente sempre vota no menos pior. No menos pior. A gente nunca votou no ideal. O ideal é muito raro de acontecer. De alguém que você realmente goste. E a coisa já está assim. Quer dizer, e no Rio de Janeiro, isso que eu acho importante. Quer dizer, por que eu acho que é importante votar? Porque eu poderia, digamos que eu gosto de muita coisa que o Ciro propõe. Votar no Ciro no primeiro turno para marcar uma posição. Olha, parte da sociedade acha importante as coisas que o Ciro diz. Eu acho isso muito legal. Agora, eu acho importante no Rio de Janeiro que o Lula ganhe no primeiro turno. Por quê? Porque se o Lula ganhar no primeiro turno, ele vai poder ajudar o Freixo na campanha para o segundo turno. Que vai ter segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Entre o Cláudio Castro e o Freixo. Parece que sim. Então, se o Lula entra na campanha do Freixo aqui, a chance do Freixo ganhar aumenta, porque o Lula é super popular. Então, eu acho que a gente não aguenta mais no Rio de Janeiro viver com essa política ruim que gerou 5 presos, 5 governadores presos, um caçado. Quer dizer, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, eu acho muito importante no Rio de Janeiro o Freixo ganhar. E para isso acontecer, eu acho que é mais... O Lula, eu acho que seria muito bom que o Lula ganhasse no primeiro turno. Nas últimas 3 meses, as pesquisas todas apontam ele conseguindo ganhar no primeiro turno. Agora... No Rio? Não, no Brasil. Quer dizer, se você somar todos os votos válidos do Lula e os votos válidos dos outros candidatos, o Lula tem mais votos. Mas então ele ganha no primeiro turno. É que agora saiu ontem uma pesquisa aí que saiu na Veja, até eu não me lembro qual que é a pesquisa, que já deu empate os dois, né? Já deu 30 e pouco para cada um. Não, eu não acredito. Você acha que o Lula está na frente, mesmo você vendo que não tem ninguém na rua? Cara, olha, as manifestações do Lula
você vê as fotos, você vê as imagens. Gente pra caramba. Do Lula? Do Lula, pô. Da Cinelândia, agora no Piauí, Ceará, ali, pô, gente pra caceta, pô. Vê as imagens, cara. Na Bahia, aquele. Peraí, tem as imagens montadas, que tem lá as mesmas pessoas aparecendo várias vezes. Não. É verdadeiro. Não. Essa política coisa... é filha da puta nessa zona. Não. Isso aconteceu numa coisa de imagem panorâmica da Bahia. Não aconteceu nas outras, até porque eles pararam de usar esse tipo de imagem de drone que tivesse. O Bolsonaro tem tido uma imagem popular de rua muito mais forte que a do Lula, né? De chegar nos lugares e... Eu não concordo mesmo. Jura? Não concordo mesmo. E até pelo seguinte, motociata é uma coisa que é muito cômoda, né? Não, mas por exemplo, quando chega no aeroporto, o espaço de uma moto cidade, é muito maior do que gente. Motociata dá uma impressão de muita gente, quando a motociata ocupa um espaço de muito menos gente do que gente grudada uma do lado da outra. Pô, não. Eu tenho a impressão de que o Lula não consegue ir pra lugar nenhum que ele tá sendo rechaçado. Não. Pô, anda na rua e pergunta, eu já, até fazendo campanha, etc e tal, você fala que... Qual é o teu número? Eu não posso dizer ainda. Por quê? Já não acabou isso? Não. Eu só posso dizer que eu sou candidato e só a partir do dia 16 que eu posso dizer. Ah, mas é um número legal. Saco, hein? É chato. Mas é um número legal. É um número legal. Acho que vai ser fácil de lembrar. Então siga o Marcos Uchoa na rede social, você que quer votar nele ou saber das coisas, porque aí quando ele puder divulgar o número dele com essa pataquada... Deixa eu divulgar mídia social, que isso é uma coisa que eu tenho que lembrar, que eu nunca faço, na verdade. Instagram, Facebook, TikTok, é Marcos Uchoa Oficial. OnlyFans também, ele tá. Marcos Uchoa Oficial. E no Twitter é Marcos Uchoa _. Então... Underline no Twitter. Marcos Uchoa _ no Twitter e os outros é Marcos Uchoa Oficial. Enfim, aí você me acompanha lá, vê as coisas que eu tô pensando. Segue lá pra você poder ver o dia que ele vai poder falar. Exatamente. A partir de 16 aí eu falo números, vai fazer que nem a Nike, né? Que tá uma contagem regressiva no site dela oficial. Ah, é? Faltam 10 horas pro lançamento da camisa da seleção. Aí foi a Globo, tá aqui a camisa, o Richard, cara. Mas que porra de campanha é essa? Exatamente. Bota uma outra aí rapidão pra gente fechar aqui pra liberar, porque o Montenegro já está aí. Ah, pô, caramba. Eu já falei pra caramba com você, já tô te atormentando. Não, foi ótimo. Uma ou outra tem que escolher isso. Ó, essa daí... Adoro minha vinheta longa. Essa daí é o seguinte... Vai aparecer duas opções, você escolhe uma. Mole. Tranquilo. Fácil. É o famoso menos pior. É isso, mano. Bora, diretor. Você prefere que o Flamengo ganhe a Libertadores ou que o Brasil ganhe o Hexa esse ano? Brasil Hexa. Próximo. Eduardo Paes ou João Dória? Cara, eu acho que o João Dória até mandou muito bem na pandemia, mas eu acho assim... Eu acho que o Eduardo Paes, assim, é meio... É difícil não gostar da pessoa, né? Mas vou mais com o Eduardo Paes. Próximo. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Qual foi mais teu estilo? O Galvão. Eu adoro o Luiz Roberto, mas minha vida, né, teve muito a ver com o Galvão, fiz muita coisa com o Galvão, Fórmula 1, Olimpíada, Copa, etc e tal. Então eu tenho uma proximidade e até mais amizade com o Galvão. Então, Galvão. É um monstro. Né? Próximo. Você prefere o Brasil Hexa? Ou você prefere ser eleito esse ano? Se você tiver que escolher uma coisa só. Putz, agora... essa foi golpe baixo, Luca. Porra. Caramba. Eu vou entender se você quiser pensar em você. Eu vou entender. Brasil Hexa. Você prefere que o Brasil ganhe do que você ser eu sou muito favorável à felicidade geral da nação. Eu acho que, poxa, a alegria que dá para as pessoas o Brasil campeão é uma coisa assim tão legal, sabe? Acho que essa geração não viu, elas não têm noção como é que é. Eu acho assim, poxa... Eu fiquei 24 anos sem ser campeão, de 70 e 18 de dezembro é um Natal maravilhoso, né, irmão? Fantástico, de verdade, assim, sabe? É dessas coisas. E se eu não for eleito, de repente até eu ainda consigo trabalhar na Copa. Olha aí, você está ganhando de qualquer jeito. Próxima. Bolsonaro ou Lula? Lula, essa é moleza. Próxima. PT ou PSOL? Eu prefiro o PT por uma razão simples. Quer dizer, é difícil. Quer dizer, por que eu escolhi o PSB? Eu explico. Porque eu acho. Das duas, né? Porque eu acho que se eu virasse PT ou se eu virasse PSOL, as pessoas iam ter mais dificuldade de querer conversar comigo achando que eu sou extremista ou que eu sou muito de esquerda, etc e tal. Eu sou de esquerda. Sim. Mas eu acho que o diálogo é super importante. Eu acho que o PSB, nesse momento, representa esse diálogo. O Alckmin vindo da direita, enfim, pessoas da esquerda, como o Freixo, saindo do PSOL, indo para o PSB. Então, eu sou PSB, não sou PT nem PSOL, não. Não prefere nenhum dos dois. Então, próxima.
Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Quem que seria técnico do seu time hoje, se você tivesse o cheque na mão? Eu sou mais o Renato Gaúcho. Próxima. E o Renato ou o Cuca? Te dei um argumento melhor para você escolher o Cuca ou não? Eu sou mais o Cuca. Próxima. Rio de Janeiro ou Paris? Rio de Janeiro. Pô, morei 4 anos em Paris, mas Rio de Janeiro é imbatível. Gosta de Paris? Eu acho uma merda. Fui uma vez só, mas eu não gosto. Eu gosto, mas assim, mas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Próxima. Ronaldinho ou Romário? Essa é uma pica, né? Ronaldo. Eu gosto muito dos dois, assim, poxa, fiz muito, trabalhei muito, exatamente, peguei a carreira deles todas, assim, mas sou mais Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo, ele fez mais coisa, apesar dos problemas físicos que ele teve. Acho que é a história rock balboa dele, né? Ele tem um lado meio fênix, né, de voltar, quer dizer, eu gosto do bom humor do Ronaldo. O Romário muitas vezes era marrentinho, né? Eu me dava bem com o Romário, mas um jeito marrento, etc e tal, que eu acho que o Ronaldo tinha um lado alegre, que eu acho que é mais brasileiro. Próximo. Rubinho ou Massa? Caramba, essa... Eu acho que o Rubinho foi meio sacaneado pela Globo, aquela coisa de... O Rubinho pé de chinela, aquilo era meio cruel, né? Do Cacete Planeta, né? E claro que eu peguei também o Rubinho pós-morte do Ayrton Senna, né? E depois que o Senna morreu, cara, você não substitui o Pelé, você não substitui o Senna. É difícil, é cruel. É cruel, entendeu? Eu acho que ele foi um pouquinho maltratado, às vezes, por conta da gente querer um novo Senna, e era meio impossível, né? Última. Piquet ou Senna? Pô, essa é mole. Senna. Sempre foi. Quer dizer, como pessoa... E agora, recentemente, até o Piquet mandou muito mal. Tu tá bravo assim, do racismo ou porque ele dirigiu o carro do Bolsonaro? Não, de verdade. Eu acho racismo muito mais grave do que ele dirigiu o carro do Bolsonaro, sem dúvida. Mas assim, eu acho que como pessoa o Senna era melhor e como piloto eu acho que ele era melhor também. Bota o 0 a 10 pra gente fechar, meu diretor. Essa é mole, show. Vai aparecer uma pessoa que vai lá 0 a 10, já que morreu. Vamos lá. De 0 a 10 para Marcelo Adnet. Pô, nota 10, cara. Ele é bom demais. Eu ia ter um troço, cara. Antes da Copa da Rússia, tinham projetos da Globo para fazer alguma coisa diferente, assim, para anunciar a Copa. E um dos projetos era eu e o Marcelo Adnet pegando aquela Transiberiana de trem pela Rússia. Caralho. Eu e ele, digamos assim, com a parte mais informativa e ele com a zoação dele. Pô, cara, e quando eu soube, já tinha ganho o projeto da Matrioshka, a gente acho que perdeu ali para ela. Mas, pô, teria sido um privilégio. Trabalhei com ele 3 anos na Beat. Sério? A gente fez um programa de rádio. Cara, ele é genial. A capacidade dele de criar um negócio de última hora é uma coisa que você fala, mano, de onde você tirou essa merda? Que genialidade. Não, ele é muito gênio. Sou muito fã. Saudade de você, Adnet. Vem aqui. Próxima. Arthur Duval. Esse é 0. O que ele falou das mulheres, meu Deus do céu. Inacreditável. Próxima. Jair Bolsonaro. 0. Próxima. Boulos. 8. Próxima. Rogério Ceni. Cara, eu acho que ele tá começando na carreira, gente, de verdade. Ele já tem uns aninhos aí, mas assim, ainda tá num 5 ainda. Positivo, mas como assim... goleiro? Pô, goleiro 10. Goleiro 10, pô. Batedor de falta, meu Deus do céu. Gênio. Ciro Gomes. Cara, eu acho ele 9 e não dou 10 porque eu acho que ele escolheu mal esse ano. E se tivesse um segundo turno entre Ciro e Lula? Aí, não sei, seria complicado. Eu acho ele muito preparado. E eu gosto do novo, no sentido do novo, é o seguinte, o cara, sabe, o Lula teve 2 mandatos, poxa, mandou bem, fez o que ele pôde fazer, pô, vamos dar a chance agora para um cara com outras ideias. E eu acho que ele tem ótimas ideias. Agora, eu acho que ele não teve paciência. Porque ele tivesse chegado pro Lula agora e falado, Lula, cara, eu vou te apoiar agora, mas daqui a 4 anos tu vai ficar lá com a Janja, é a minha vez, né? Cara, eu acho que o Lula tinha assinado embaixo e teria sido ótimo pro Brasil. Mas ele não teve a paciência, começou a bater de frente. Eu não estou dizendo que ele não tenha razão em certas críticas, acho que tem, mas eu acho que hoje o Lula é muito melhor que o Bolsonaro e tem que apoiar o Lula. Mas assim, eu acho ele um cara muito preparado. Dá uma nota pra ele. Anota. Anota? Não, falei 9. 9? 9. Ela anota, pô, próximo. Não, nota 9.
Galvão Bueno, amigo. Cara, nota 10. Eu acho assim que ele realmente é o narrador, né, perfeito. Aquele cara que o jogo tá ruim, a corrida tá uma merda, e ele consegue transformar aquilo numa coisa de emoção, tirando, sabe... A única merda é que agora eu não consigo botar gasolina, porque toda vez que eu botar gasolina vem aquela voz no meu ouvido, posto, que posto. Fala, porra, que cacete esse negócio. Mas eu acho que a carreira dele é brilhante. Rede Globo, 34 anos lá. Sim, olha, eu acho a Rede Globo nota 9. Eu acho que se você vai pelo mundo e vê televisões abertas, e eu ligo televisão em qualquer lugar que eu vou, a TV Globo é das melhores do mundo, com certeza, nível técnico, assim, sabe? O produto. E eu acho que ela oferece uma coisa muito boa para o Brasil. É um respeito à cultura brasileira. Você pega as novelas, o uso da literatura, o uso das melhores músicas, os melhores artistas, roteiristas, sabe? Programas populares. Tem coisas que você não gosta, claro. Tem coisas que sabe? Não é para você. Não é para você. Você pode... Mas é claro, você muda de canal, assiste tal programa, não assiste tal eu falava isso, esquenta não é pra você, mano. Sim. Esquenta agora, é pra outra pessoa. Agora, eu acho que a Globo tem um lado ruim politicamente, sim. Teve momentos errados, sim. Agora, no todo, eu acho que a Globo é uma das coisas boas que o Brasil tem. E que teve ao longo da história, né? Uma Embraer, uma TV Globo, são coisas de excelência mundial. Uhum. A Globo é isso. E eu me orgulho de ter trabalhado na Globo. Sem dúvida. Próxima. Luciano Huck. Cara, eu acho ele um comunicador fantástico, assim, sabe? Não é o tipo de programa que eu gosto de assistir, entendeu? Mas ele é um fenômeno, assim, para o que ele se propõe a fazer, nota 10. Próximo. E o Thiaguinho? Cara, o Thiaguinho, olha, eu vou falar o seguinte... Mudou tua área, né? A área de esporte da Globo mudou assim, bastante. Eu não gostei. Por quê? Ele transformou o Globo Esporte num show do Thiago Leifert, que pode ter dado muito resultado em termos de audiência, eu não sei, mas em termos jornalísticos eu não gostei. Digamos assim, ele tirou muito espaço da reportagem e da matéria e ficou mais em relação a coisas engraçadas. Ele entende como entretenimento o futebol. Exatamente, eu também é uma postura. Ele. Eu acho uma visão ok, quer dizer, até em termos de audiência eu acho ok, mas eu acho que o esporte também tem um lado cultural muito forte. E de valores muito fortes. Para uma criança, então, o que é certo, o que é errado, e essas coisas precisam de reportagem. Uhum. Eu acho que ele meio que matou a reportagem na proposta dele. Então, admiro a pessoa, admiro, enfim, o talento dele, mas eu acho que ele fez mal ao jornalismo esportivo, nesse aspecto. Então, digamos assim, 7. Boa nota, pô. Nunca tirei 7 da vida. Próximo. Luiz Roberto. Cara, eu acho ele nota 9, só não dou 10 pelo seguinte, eu acho que o Luiz Roberto, às vezes, o jogo é merda e ele fala que o jogo é bom pra caralho. E eu acho que, você tá vendo que o jogo tá uma merda, entendeu? Mas é vender o peixe. Exatamente, não, é vender o peixe, até parece uma contradição em relação ao que eu elogiei o Galvão. Mas eu acho que você tem que tirar o pé do acelerador às vezes, para que quando a coisa for maravilhosa, você ainda ter como acelerar, entendeu? Sim. E eu acho que é um detalhezinho, mas eu acho que ele é o sucessor do Galvão, sem dúvida, na Globo. Eu acho ele esses negros maravilhosos, que frase maravilhosa. Não, eu acho ele de uma alegria, né? Que é uma coisa muito boa. Você vai ver futebol também para se alegrar, né? E ele passa isso. Próximo. Se tiver, que eu já nem sei quando acaba. Lula. Cara, eu acho 9. Mesmo lado do Ciro. Eu acho assim, ele como figura histórica do Brasil, ele representou uma pessoa pobre, né, que vira presidente e que atende aos pobres. Algo que eu não vejo o Brasil melhorando sem pensar em gente pobre, porque a maioria da gente é pobre. Então, para a gente ter uma sociedade razoável, a gente tem que atender as pessoas mais pobres. Ele fez isso nos 8 anos dele. Eu acho que ele errou ao escolher a Dilma. A Dilma era uma péssima política, né? E eu acho que isso foi... Ele não ter criado um sucessor que representasse melhor a política, eu acho que foi um erro muito grande. Então, e claro que, digamos, o que o PT fez, eu não concordo, mas eu acho, e eu fiz muita viagem dele internacional, dava orgulho
ele se apresentar no mundo, ele falando e as pessoas, o Bush, o Tony Blair, o Chirac, indo pra cima dele. Ele se vendeu muito internacionalmente como um cara que acabou com a miséria, né? E quando ele entrou, isso já aconteceu quando ele entrou, porque ele representava uma pessoa pobre que quando falava de pobreza e de fome, era real, não era discurso. Então ele tinha um momento meio Mandela, ele tinha um papel naquele momento ali que representava a pobreza de verdade. E isso tocou as pessoas porque era genuíno. E isso, a imagem do Brasil com ele como presidente, estava lá em cima. Isso, a gente ganhou a Olimpíada por causa dele também, né? Ele conseguiu votos que foi ele que buscou. Muitos. Então, eu acho que ele tem daqui a 20 anos, 30 anos, quando a gente estiver um pouquinho mais distante, né, da confusão, né, e a gente olhar a figura histórica, eu acho que o Lula teve um papel muito positivo e, claro, teve erros, como eu acho que qualquer governante tem. Próxima. Romário. Olha, esportivamente, claro, seria 10, mas assim, eu acho que hoje o que ele representa na política é ruim. Quer dizer, ele está abraçado com o Bolsonaro e com o Cláudio Castro, que são, acho que, figuras para o estado dele e para o Brasil que eu acho ruins. Então, eu vou ter que, digamos assim, 10 no esporte, 0 na política, nota 5. Uma média, próximo. Vou dar uma média. E o Ronaldinho? Esse aí, nota 10, cara. Porra, eu acompanhei ele muito, eu fiz o primeiro título dele, campeão mundial no Egito, sub-17, eu levei ele nas pirâmides, ele estava aparecendo, depois a gente ficou super próximo. Cara, o sorriso dele era uma coisa bonita de ser brasileiro. É um menino, né? E o cara jogar essa bola e transformar. Isso que você falou, gostaria que Embaixadinha fosse o jogo? Ele fez isso. Ele fez isso. E por último, seu Ronaldo Fenômeno. Nota 10 também, nota 10. Marcos Uchoa, cara, prazer te conhecer. Cara, foi muito bom. Obrigado pelo papo, obrigado por ter vindo. Valeu. Obviamente sou seu fã, não vou repetir aqui que eu te vi desde moleque. Pode Mas é verdade, é verdade. Rapaziada, obrigado Estúdio Center pela estrutura. Sigam o Marcos Uchoa nas redes sociais, dá pra você descobrir o número dele se você quiser votar nele, que até o dia 16 não pode. E daqui a pouquinho a gente volta. Valeu.